Estamos ao vivo. Bom dia. Este aqui é o terceiro evento de uma série de 4 de um ciclo de webinars sobre o Marco Legal de Saneamento. O ciclo, chamado Saneamento Básico por um Olhar Qualificado. Bom dia. Este aqui é o terceiro evento de uma série de 4 de um ciclo de webinars sobre o Marco Legal de Saneamento. O ciclo, chamado Saneamento Básico por um Olhar Qualificado, está trazendo para o debate os atores estratégicos que estão sendo diretamente envolvidos no tema do saneamento. Poder legislativo, financiadores, mercado e estruturadores de projetos. A iniciativa do ciclo de webinars é do Grupo Público da FGV São Paulo, o que realiza em parceria com a Sociedade Brasileira de Direito Público e com a sua Escola de Formação Pública. Na curadoria do projeto, também contamos com a participação da Carla Bertocco, que é ex-presidente da Sabesp. Um recado da escola. As manifestações expressas pelos integrantes dos quadros da Fundação e pelos convidados que participam dos eventos e nas transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da Fundação. O evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Fundação Getúlio Vargas. As perguntas podem ser feitas e devem ser feitas pelo aplicativo chamado Slido. O link para o Slido está na descrição do vídeo do YouTube. É só clicar no link que aparece na sua tela e haverá, então, uma oportunidade para que as perguntas sejam enviadas. Os debates realizados nos dias 18 e 19 já estão disponíveis no canal do YouTube da FGV. Lá também poderão ser acessados livremente o evento de hoje e o evento de amanhã, que encerrará o nosso ciclo. O acesso aos eventos é livre. Só para lembrar, no dia 18 de maio, nós tivemos a participação do ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, do senador Tasso Gereissati, do ex-presidente da ANA, da Sabesp, da ANEEL, Gelson Kellmann, e do professor Carlos Ari Sundfeld, quando foi discutido o processo de aprovação do novo marco legal. No dia 19, foi o dia em que nós analisamos o olhar dos financiadores a respeito do cenário do saneamento. Estiveram presentes o deputado Arnaldo Jardim, a Maria Silvia Bastos Marques, presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs, e o Felipe Pinto, sócio do Pátria Investimentos, e a chefe do Departamento de Saneamento do BNDES, Laura Bedeschi. No encontro de hoje, como eu disse, o terceiro de um ciclo de 4, o objetivo é falar sobre os projetos em estudo no setor e a sua modelagem. Quais as oportunidades para investimento no setor de saneamento? Essa é a dúvida que nos traz aqui 4 convidados. Guilherme Albuquerque, chefe de Departamento de Estruturação de Parcerias, Bernardo Almeida, Senior Investment Officer do IFC, que é o International Finance Corporation, que é uma instituição membro do Banco Mundial, doutora Rosane Menezes, sócia da área de infraestrutura do Madrona Advogados, e Gabriel Galípolo, presidente do Banco Fator. Cada debatedor terá até 15 minutos para sua intervenção, seguida de perguntas que poderão ser enviadas pelo aplicativo, como eu já mencionei. Para começar o nosso encontro de hoje, eu retomo uma informação trazida pelo senador Tasso no nosso primeiro encontro, de que a Comissão de Meio Ambiente, tão logo aprove o relatório sobre o projeto de lei, o projeto seguirá para a Comissão de Infraestrutura, cuja relatoria é do senador, e, na sequência, a expectativa é que vá para plenário. Sobre a possibilidade de o projeto ser votado no plenário virtual desse período de crise, apesar do consenso de que o tema é urgente e está relacionado com a crise sanitária, aparece que ainda não há um acordo nesse sentido. Especificamente sobre o projeto de lei 4162-A, que é esse que está em discussão final na Comissão de Meio Ambiente e que segue para a Comissão de Infraestrutura do Senado, eu vou destacar rapidamente 5 pontos que acho que são importantes e afetam a modelagem e os novos ativos para que nós possamos iniciar o debate. Um
é a autorização para a privatização das companhias estaduais. A regra, nessa nova versão do projeto de lei, estabelece que os municípios não precisam aprovar a privatização, só haverá necessidade de aprovação municipal se o Estado desejar alterar o prazo, objeto ou outras regras relacionadas aos contratos vigentes, ou seja, se o Estado pretender substituir os contratos vigentes. Então, aí, nesses casos, os municípios terão 6 meses para se manifestar. Se eles não se manifestarem, será configurada anuência proposta, e aí é uma situação que pode vir a garantir mais 30 anos aos contratos vigentes, dadas as suas alterações que vierem a ser feitas e a anuência que se seguirá. E se os municípios não derem a anuência, poderão assumir a prestação dos serviços, desde que façam a indenização das parcelas dos investimentos não amortizados. Ainda, um outro ponto importante do projeto de lei é sobre a titularidade. O Serviço Público de Saneamento de Interesse Local e o Serviço Público de Saneamento Básico de Interesse Comum, e que estabelece a competência do Estado para prestar serviços nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar do Estado, em que haja o compartilhamento da infraestrutura. E a ideia da prestação regionalizada, ela é ainda mais ampliada no projeto de lei, porque permite também que o Estado, além dessa competência via lei complementar para organizar as regiões metropolitanas, aglomerações e microrregiões, também por lei ordinária, com relação a municípios que não são limítrofes, também permite que o Estado possa criar uma unidade regional de saneamento básico, uma ideia de um bloco de referência com base no Estatuto da Metrópole, e os municípios podem aderir a este modelo. Isso eu imagino que, de alguma maneira, possa ajudar na estruturação de projetos, tendo em vista a ideia de se conseguir um maior ganho de escala, contribuir para a viabilidade técnica, econômica e financeira dos projetos e, com isso, a universalização dos serviços. Outras duas características do projeto, e aí eu encerro a minha fala inicial. A primeira, do papel da ANA, para adotar normas de referência. Isso parece também ir nesta linha, segundo a qual a dificuldade de se lidar com uma multiplicidade de agências reguladoras, sempre lembrando que esse novo papel da ANA para adotar normas de referência significa que ela não vai calcular a tarifa, não vai fiscalizar a prestação do serviço, ela apenas vai estabelecer normas gerais para as agências locais que continuam a existir. E, finalmente, um tema que está no projeto, que certamente vai passar nos nossos debates de hoje, o tema da subdelegação do objeto contratado. O projeto de lei, no seu artigo 11A, estabelece um limite de 25% do valor do objeto contratado, do valor contratado, como limite à subdelegação, tendo uma regrinha relacionada aos projetos que estão em andamento, que eu acho que é uma janela de oportunidade que ficou aberta, especialmente para os projetos do BNDES. Então, é com esse cenário que eu passo a palavra para o Guilherme Albuquerque, que, como eu já disse, é o chefe de departamento de estruturação de parcerias do BNDES, com a seguinte pergunta: qual é, Guilherme, hoje, no ano 2020, no período que nós estamos vivendo, o atual papel do BNDES na estruturação dos projetos? Será que você podia trazer para nós um pouco de como o BNDES está vendo o apetite dos novos investidores, inclusive os externos no setor de saneamento? Já, de alguma maneira, é possível identificar os efeitos da crise sanitária na alocação do capital privado? Obrigada, Guilherme, por estar aqui conosco hoje. Legal, Vera. Obrigado. Prazer estar com vocês hoje aqui. Queria agradecer a FGV pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, com o Gabriel, parceiro aí de longa data, a Rosiane, Bernardo. Agradecer também a Carla, minha ex-chefe lá do banco, né, pelo convite aqui para fazer parte dessa série de eventos aí que de muito sucesso e de alto nível que temos tratado de um tema tão relevante, né? O banco, ele, quer dizer, sempre fez parte do DNA do banco estar no saneamento, né? A gente, historicamente, é um dos principais credores de saneamento aí do país, atuando junto a todos os tipos de prestadores, né? E aí, lá em 16 para 17, quando a então presidente Maria Silva entrou, ela trouxe aí essa missão de ampliar nossa atuação no saneamento, né? E aí,
com desafio, ó, vamos estruturar projeto, vamos tentar ampliar isso daí. Então, o banco começou a trabalhar, a gente começou a estruturar, pensar de que forma fazer isso. E, na época, tomamos uma decisão que eu diria talvez um pouco ousada, né? E que vai na direção aí do marco legal alguns anos depois, que é justamente, olha, se a gente quer fazer impacto, se a gente quer realmente mudar a situação do saneamento, a gente tem que fazer algo de escala, né? Então, vamos procurar os estados, né, que é quem tem aí 70 e poucos por cento do mercado, e vamos propor a eles fazer um diagnóstico da prestação do serviço de saneamento e, a partir desse diagnóstico, propor um modelo que pressupõe a participação privada, que vai, então, alavancar os investimentos. Então, foi assim que nasce essa atuação de serviços do banco, né? De lá para cá, quer dizer, tivemos aí 4, se eu não me engano, 4 ou 5 presidentes, talvez, alguns diretores, 9 diretores, estão superintendentes. Então, o que eu tive mais foi mudar de chefe, né? Só que a gente permanece nessa missão, ou seja, o legal, acho que, do banco é isso, esse banco de Estado que tem uma missão que é perene e que ela permanece, o corpo técnico está tocando os projetos, né? A equipe não mudou. E essa missão ela vem fortalecida, talvez como nunca antes nessa passagem, fortalecida agora na direção do presidente Montesano, onde a nossa ampliação na parte de serviço ela cresceu muito, né? Cresceu muito não só em saneamento, como outros setores de infraestrutura. E aí, voltando à questão do saneamento, né? Não é um programa que nasceu para resolver fiscal de ninguém, ou seja, não nasceu com um DNA de arrecadação. Ele talvez no Rio de Janeiro ele tem sim um componente, porque ele vem dentro do escopo do plano de recuperação fiscal, mas é um programa para investimento em saneamento. Na época, muitos estados aderiram, mandaram cartas e tal, e aí a coisa começa a maturar, a gente começa a discutir com os estados os projetos. Então, no final, 8 entram. Então, começa ali o trabalho em 2017, Rio de Janeiro, 2018, e a gente começa a estruturar esses projetos. De lá para cá, alguns saíram, entregamos os estudos, mas alguns saíram, e outros entraram. Então, hoje permanecemos aí com 8 projetos em estruturação ou já estruturados, né? São projetos que só esses 8 abrangem aí mais de 20 milhões de pessoas, né? E somam um total de investimento projetado para se atingir a universalização dos serviços de 50 bilhões de reais. Quer dizer, é um montante bastante expressivo que vai ser feito, assim esperamos, e vai nessas regiões mudar aí o quadro de saneamento do país. Estamos falando aí de um conjunto de municípios bastante grande. Estamos falando de mais, se não me engano, da ordem de 150 municípios que estarão atendidos nesse projeto, porque justamente a gente buscou já na partida a regionalização, né? A dificuldade da regionalização qual é? É muita gente para falar, é muita gente para botar sua digital para aprovar o projeto. Eu brinco que se a gente pega o marco legal atual, talvez nem na Suíça ele ficaria de pé, porque é tanta gente para fazer tanta coisa, com tanto que no final não sai. Ou quando sai torto, ou sai sem cumprir o disposto, que é o que a gente tem na prestação de estaduais majoritariamente, contratos que às vezes não existem. Nós encontramos municípios onde não há nem um papelzinho de pão para dizer que aquele é o prestador. Então, a gente está nesse esforço aí de eu diria até em alguns casos mais de um ano e meio até, para conseguir essas aprovações. Eu acho que o marco legal, dentre outros benefícios, ele traz um pouco de um fast track, né? Ele corta algum desses caminhos, ele facilita um pouco a execução desses tipos de projeto, né? A gente, então, é curioso, menos tempo estruturando, estudando, e mais tempo aguardando os acordos políticos, né, as decisões tomadas, o que é muito, muito ruim. Aí você tem eleição a cada 2 anos, né, então a coisa dificulta ainda mais. Mas a gente está no momento de maturação disso, né? A gente tem uma primeira onda eu diria, 5 projetos aí no forno: projeto de Alagoas, projeto do Rio de Janeiro, projeto do Acre, projeto do Amapá e um projeto do município de Cariacica, no Espírito Santo, né, que foi aí a CESAM nos procurou para fazer uma atuação mais pontual num ajuste de um projeto, né? E aí a gente tem, quer dizer, acredito, né, esperamos que essa semana
tenhamos lançamento, teremos novidades já. O secretário George de Alagoas, no primeiro dia aqui da nossa série de eventos, já comentou isso. A expectativa é que seja lançado o edital de Alagoas essa semana, inclusive. Esperamos também o lançamento da consulta pública do Rio de Janeiro também nos próximos dias. Então acho que são boas novidades. O Acre Amapá também nos próximos meses esperamos aí o lançamento de consulta pública, e o município de Cariacica lançar a PPP de esgoto deles também nos próximos meses, né? Então, quer dizer, é uma primeira onda de projetos já maturados que esperamos aí nesse segundo semestre de ano lançar e ter esses eventos, né? E aí depois tem uma segunda onda de projetos que estão em estruturação no Ceará, no município de Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, né? Que assinamos um contrato com a Corsan para fazer os projetos de esgoto lá em 30 municípios. Então, enfim, é muita coisa. E aí, nessa maturação, a gente começa a conversar com o mercado, né? Que foi um pouco da sua pergunta. E uma das consequências, acho que bastante saudáveis, de quando você olha o mercado e amplia isso, é justamente você dar escala. Quando você dá escala, você agrupa, você atrai outros tipos de players. Porque se você olhar passado, o mercado privado ele é concentrado em poucos, até em quantidade bem razoável de municípios, mas um portes distintos e pequenos. Então, sai um município de 50 mil habitantes, uma concessão de um lado, sai de 30 mil de outro. O pessoal comemora quando tem uma capital como Teresina, ali, uns 2, 3 anos atrás, e teve aí a PPP lá do Rio Grande do Sul, um projeto um pouco maior. O pessoal comemora, mas é aquela coisa do varejo, né? Sai um aqui, outro acolá. Quando a gente vai para o atacado, vai para o grupo, a regionalização, que é o que prega o marco legal, a coisa muda de figura, outros tipos de player passam a entrar. Então, a gente tem conversado com muita gente de fora, muito tipo de investidor estratégico, né? Operadores querendo entrar no país, financeiros também, muita gente entrando. A gente tem também outros tipos de players de infraestrutura que começam a olhar também o saneamento. Então, é um movimento bastante interessante, né? Assim, eu acho que vai ampliar a quantidade de players no setor, e a consequência disso é mais gente para investir, mais gente para competir. O que não falta é demanda no país. Eu acho que uma coisa que acho que a sociedade como um todo reconhece a necessidade disso, e ainda estados que a gente não vinha trabalhando começam a nos procurar, começam a olhar exemplos e ver a coisa acontecer e nos procurar, porque, de alguma forma, ainda que você pode renovar por mais tanto tempo, quer dizer, o ambiente ele mudou, né? Muita gente saiu da zona de conforto. O não fazer, cada vez mais, deixa de ser uma opção. Então, a gente está vendo e vislumbra um pipeline em crescimento nos próximos, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, né? E, quer dizer, a gente não tem um modelo definido. Ó, a gente não tem a pretensão aqui, como banco, de chegar no estado, ó, faça assim ou faça assado. A gente tem fazer um estudo, fazer um diagnóstico, e a partir daí chegar numa solução para apresentar para o Estado. Mas sempre tem algumas premissas básicas, né, que a gente norteia nesses estudos. A primeira delas é buscar, ao menos nesse grupo de projetos, não são vendas de companhia, são concessões. Então, a gente entrega para o concessionário privado um negócio limpo, né? Quer dizer, não tem liabilities, não tem passivos passados. Então, você está entregando um negócio limpo de uma forma que ele pode crescer e estruturar o seu negócio como bem entender. Outra coisa é a questão da governança. A gente traz muitas inovações aqui, né? Um deles é o seguinte: o senso, diria, quase que comum, que um dos problemas do saneamento é a pulverização dos poderes concedentes. O marco legal tenta organizar isso, né? Olhando para trás, o titular é o município, quem opera é o Estado, quem tem o dinheiro é a União. Quer dizer, para fazer esse negócio dar certo não é fácil. E a gente está mudando um pouco isso. É um poder concedente, é um contrato de concessão e é uma agência reguladora. A gente simplifica muito essa governança. Os municípios eles delegam para o Estado fazer esses projetos, né? Então, e a gente faz isso aonde? Região metropolitana. Então, talvez, acho que é o primeiro projeto, a primeira concessão que fez uso da governança da região metropolitana, é o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Alagoas. Então, no caso de Alagoas, organizamos a lei autorizativa estadual para organizar a governança da agência reguladora, voto dos municípios, a agência reguladora, a reguladora foi errado, o Conselho Metropolitano, né? A gente organiza o Conselho Metropolitano, que votou a execução do projeto, que delegou ao Estado fazer a concessão
que aprovou o seu plano regional metropolitano de saneamento. Então, são uma série de inovações que estão ali em linha com o entendimento do Supremo e também, evidentemente, com o novo marco legal que pretende surgir. Então, que a gente está colocando em prática. Modelos novos, caso da concessão da distribuição de água e do esgoto, que é o caso de Alagoas, é o caso da região metropolitana do Rio de Janeiro também. Então, são arranjos que têm que ser feitos com cuidado, totalmente aderentes à legislação em vigor e ao marco legal futuro. O marco legal futuro, para os nossos projetos, a gente vê como um upside, ou seja, ainda que não fosse aprovado, ainda que algo acontecesse por qualquer motivo, esperamos que não, temos a convicção que não, mas não fosse aprovado, os projetos ficam de pé. E por que ficam de pé? Porque eles estão em vigor com o marco legal e aí estamos nessa maratona de aprovações. Aprova a lei do município, é literalmente isso, tá? No Rio de Janeiro a gente está num momento de aprovação de leis autorizativas municipais em todos os municípios fora da região metropolitana. Em todos os municípios da Amapá, estamos aprovando lei. Faltam 3, pequenininhos, mas faltam só 3. Todos os outros já aprovaram leis autorizando o projeto. No Acre, estamos nessa também. O prefeito, aí, gente, prefeito a prefeito. Eu já não sei, perdi a conta de quantos prefeitos já falaram esse tempo todo, quantos vereadores. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo para tentar chegar lá. Agora, o ambiente vai mudando, vai facilitando, porque a pressão, como eu disse, vai começando a fazer. Né? E aí as pessoas vão começando a remar na mesma direção. A crise, fazendo aí uma parte da sua última parte da pergunta, a crise está aí, né? Sanitária. Estamos falando de contratos de 35 anos. Né? O saneamento ele é um setor resiliente. Né? Olhando para trás, já tivemos problemas em São Paulo, aí, 5, 6, 7 anos, a questão da falta d'água, a Sabesp atuou, está uma empresa totalmente resiliente, passou a tormenta momentânea e seguiu o seu caminho. Aqui o Rio de Janeiro mesmo, com o problema lá do gosto ruim da água, né? A SEDAI atuou, ficamos ali 2, 3 meses e seguiu em frente. Então, é um setor que demanda inelástica, as pessoas vão continuar bebendo água, né? Não importa o que acontecer. Você tem, obviamente, problemas pontuais, né, de preço subindo nesse momento, aí, há decretos que não permitem corte de água, então o mercado, no curto prazo, ele se movimenta, quer dizer, sofre, você tem alguns vales aí na performance, mas se você olha nos 35 anos, você vê uma estabilidade disso. É claro que o desafio para conversar com o mercado ele é outro, tem que explicar isso, tem que conversar, tem que eventualmente, se volta para a prancheta justa, no projeto do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente começa a antecipar os investimentos em torno da bacia do Guanduca, onde teve o problema do esgoto. Então, você volta para a prancheta, faz ajuste de projeto. Você, eventualmente, volta para a sua matriz de risco, rediscute, está claro alguns eventos de risco. Então, isso é que a gente está efetivamente se esforçando aqui no caso da pandemia. É mais explicar o setor, mas acho que do ponto de vista do investidor, isso está entendido. O que a gente tem falado aí, uma coisa que nos surpreende cada vez mais é a quantidade, o entendimento que o mercado externo tem do mercado brasileiro. A quantidade de gente que a gente falou que a gente foi surpreendida como já está conhecendo os nossos projetos. Né? Nós temos um site, aí, aproveitando onde essas informações estão lá, que é saneamento.bnds.gov.br. Então, lá todo mundo que estiver assistindo pode encontrar as informações dos nossos projetos. Mas estamos muito otimistas, né, com o andamento. Né? Sempre quando a gente está em dificuldade, quer dizer, o banco está conseguindo se movimentar, aciona o governo federal, aciona o Ministério da Economia, o PPI, todo mundo aí ajudando nisso. Então, acho que vamos ter bons projetos implantados aí para ficar dentro do tempo e acho que vai ser uma mudança grande aí nos próximos anos de saneamento. Acho que cobrir aí, Vera, com uma fala inicial, acho que os principais pontos que você colocou. Obrigada, Guilherme. E, definitivamente, eu vou querer que daqui a pouco você fale um pouco mais, já que você adiantou os casos da Casal, que de fato o Santoro já tinha trazido na semana passada, colocando sobre a concessão na região metropolitana de Maceió, e SEDAI, se você puder depois trazer um pouquinho das características desses negócios. E uma coisa que também nos preocupa é com relação a essas modelagens, no momento em que nós estamos, o quanto a gente precisa rever alguns temas relacionados à demanda, cronograma de investimento, foram estudos que foram feitos antes desse impacto que estamos vivendo, sobre a necessidade de isso ser revisto antes ainda das licitações, ou como você disse, quem sabe no caso da Casal, aí já sai o edital essa semana, né?
Então, se depois você puder comentar conosco, acho que seria importante. Eu vou passar a palavra para a doutora Rosane. Rosane, bom dia. É um prazer você aqui conosco, contando um pouco da sua experiência com relação à estruturação de projetos. Sei que você tem atuado muito nesse setor, e se você pudesse comentar um pouco conosco a atuação, especialmente da Caixa Econômica Federal, que tem o programa FEP, que é o Fundo de Apoio a Projetos de Concessão e PPP. Quais as características desse modelo, como é que ele tem sido utilizado no setor de saneamento, e se você puder comentar as alterações que estão propostas na lei do FEP, na lei 13.529. Essas alterações estão no artigo 8º do projeto de lei, do PL 4162-A. Se você puder contar um pouco como é que tem sido feita, como é que o mercado privado, advogados, economistas, engenheiros, como é que tem se articulado para ajudar na estruturação desses projetos. Obrigada, Rosane. Obrigada a você, Vera. Bom dia a todos aí. Enfim, eu inicio aqui minha fala também agradecendo o convite aí da FGV, especialmente aí na pessoa da Carla e da Vera, que são minhas grandes amigas. Também queria felicitar os outros aí palestrantes, o Gabriel, o Bernardo, o Guilherme, enfim, é um prazer aí estar com vocês nesse painel. Então, vamos lá, Vera, falando um pouquinho de estruturação, que eu gosto bastante do tema, e acho que o nosso painel fala de oportunidades, né? A gente fez uma prévia e eu tenho ouvido bastante, e é quase como um mantra que a gente escuta, né? Que para a gente poder ter, de fato, aí, investimentos nos setores, e aí não só de saneamento, a gente precisa de bons projetos, projetos bem estruturados, né? Escuto até de alguns economistas que o problema não é a questão de funding, e escuto ainda em época de pandemia, de Covid, que ainda assim a gente teria aí possibilidades e pessoas interessadas, o próprio Guilherme comentou agora, inclusive grupos estrangeiros, né, e a gente viu que já no âmbito aqui de Covid, alguns projetos, alguns leilões saíram, inclusive leilões de iluminação pública, né. Hoje mesmo está no jornal dizendo que os projetos aí da Caixa Econômica não vão parar e que em breve devem sair os próximos de iluminação. Então, enfim, então a gente volta na sua pergunta inicial, que é justamente a questão das estruturações, né? Falando um pouco do FEP da Caixa, e aí eu vou dizer um pouquinho da minha experiência, talvez a melhor pessoa para falar seria, de fato, ali o estruturador, mas falando um pouco desse fundo, o FEP da Caixa ele é um fundo privado, né, que não tem personalidade jurídica própria, é um fundo contábil, administrado e gerido pela Caixa Econômica, que tem aí uma participação da União, né, enfim. Ele foi criado por lei, enfim, teve um processo de medida provisória, depois foi convertido em lei, e o intuito do FEP, como você bem colocou, é estruturar projetos de concessões e PPPs. A minha percepção, e em conversas, e a gente está trabalhando em alguns projetos junto com a Caixa, é que, de fato, a ideia do FEP, ele vem para apoiar os subnacionais, né, e principalmente os municípios. A fala do Guilherme aqui, quando ele fala um pouco de saneamento, eu vejo que teve uma decisão ali do banco de apoiar as companhias estaduais dos estados, né. Eu acho que o FEP da Caixa, até pela própria, enfim, DNA da Caixa Econômica, de fato, é apoiar os municípios, né, os titulares desses serviços, e aí a gente entra em quais setores. Aí estamos falando, tem uma decisão, tem um decreto ali, onde fala quais são os setores que o FEP vai iniciar a sua atuação, e basicamente de iluminação pública e de saneamento. De saneamento, eu sei que tem alguns chamamentos, e já tem, enfim, porque como funciona a estruturação do FEP, né? É aberto um chamamento aos municípios, é feito um cadastramento, se o município ter interesse ou não de aderir ao FEP, de ter, de fato, ali a sua estruturação feita no âmbito daquele fundo. É feito, enfim, a curadoria, né, o conselho do FEP faz uma escolha, determina ali critérios objetivos, para ver quais são os municípios que serão ou não serão cadastrados, e aqueles municípios têm o apoio na estruturação. Uma característica do FEP também é que a estruturação pode ser feita pela própria Caixa Econômica, com funding da Caixa Econômica,
Tem sempre uma contrapartida do município, que é bastante interessante, porque aí você tem ali, ainda que seja 10%, né, do valor total ali dos estudos, você tem que ter um compromisso do município de aportar dinheiro, né, até para ter continuidade e certeza de que aquele projeto chegará ao fim. Tem algumas penalidades ali estabelecidas, caso, por qualquer motivo ali, o município desista daquele projeto, né, enfim, ele vai arcar com aqueles custos. E tem um segundo modelo, que é um segundo modelo onde os multilaterais participam e apoiam o desenvolvimento desses projetos. Aí, enfim, tem dentro desse segundo modelo, tem alguns submodelos que eu acho que não interessa muito aqui, mas de fato o multilateral ele entra, ele aporta um dinheiro no FEP, cria-se ali uma conta gráfica, e aí estamos falando de BID, AFC, enfim, a AFD, aquela agência francesa, aonde 45% é aportado pelo multilateral, 45% pelo FEP Caixa, né, o dinheiro ali da própria União, e 10% contrapartida do Estado. Nesses casos, o multilateral desenvolve, faz a contratação dos consultores, via de regra, tá? Aí depende no caso a caso. E aí, existe a participação da Caixa Econômica na gestão geral do projeto, ali de apoio técnico, mas existe o multilateral que faz a contratação e o PMO desse grande projeto, além de claro, aí agregar valor. Então, são projetos que estão sendo desenvolvidos, até onde eu tenho conhecimentos que saíram já ação de iluminação pública. Vai sair agora um primeiro lote, né? Eu posso dizer para vocês, porque é público, já teve consulta pública, hoje mesmo está no jornal, acho que mais 4 municípios, né? Acho que são 2 lotes de 4, mais 4 de 8 municípios de iluminação pública, né? Os de saneamento, de fato, até onde eu tenho conhecimento, tem esse chamamento, esse cadastramento aí dos municípios. Não sei dizer se já teve a contratação de consultor, eu sei que tem cadastro desses consultores para a contratação posterior, mas de fato eu acho que ainda não teve a modelagem, né? Indo um pouquinho aí, avançando um pouquinho na pergunta aí da Vera, né? Eu acho que o primeiro ponto a dizer que de fato aí eu acho que a gente tem aí um avanço na modelagem, né? Ou na estruturação de projetos, porque se a gente voltar um pouquinho, a gente tinha as contratações, enfim, diretamente dos municípios, né? Via a própria Lei Geral de Licitações, a gente tem os PMIs, que tem as suas questões, e que, de fato, muitas vezes o projeto não é levado a cabo pela própria municipalidade. E aí eu acho que a gente vem o BNDES como grande estruturador de projetos, e agora vem a Caixa pelo FEP, apoiando esses municípios. Então, assim, olhando o FEP de uma forma geral, me parece aí que é um avanço na estruturação, inclusive na participação dos organismos aí multilaterais. Quando a gente vem falar da reforma da lei de saneamento, como a Vera bem colocou, a gente tem lá no artigo 8º algumas alterações, né? O artigo 8º ele teve a preocupação, né? E é interessante, né? A lei de saneamento, ou a reforma dela, ela teve a preocupação de trazer algumas alterações da lei do FEP, né? Lendo aqui o dispositivo, e aí se a gente vai no próprio artigo 1º, a razão de existir dessa lei, né? Qual que é o objeto dessa lei, ela trata, inclusive, a questão de regulação do aporte da União, da participação da União no desenvolvimento desses estudos técnicos, né? Na própria ementa da lei, quando a gente olha, ele trata especialmente isso. E aí a gente vai para o artigo 8º, onde ele faz algumas alterações, né? Ele inclui alguns dispositivos e altera outros, né? Me parece, de uma forma geral, né, o que se pretendeu aqui é, de alguma forma, ampliar a participação, o escopo de atuação do FEP. Logo no artigo 1º, a gente tem que ele estava limitado a participação da União a um aporte de até 180 milhões de reais, justamente para o desenvolvimento desses projetos. Nesse novo dispositivo, pelo novo dispositivo, a gente não tem esse limitador. Então, me parece que fica aberto a questão dos valores, né, ou de qual limite, qual montante que a União poderia aportar para o desenvolvimento desse projeto. Então, a gente amplia ali a possibilidade de financiamento. Outra questão que a gente tem, né, lá já no artigo 2º, ele tem lá os seus incisos, e ele fala do que será constituído esse FEP, né, qual que é como é que a gente vai ter ali
o patrimônio do FEP, né? E aí tinha muita questão das doações de estados, municípios, né? Dos entes aí, todos da federação. Agora a gente tem uma ampliação, ele fala doações em geral, então quer que eventualmente você poderia até ter uma participação privada, né, no desenvolvimento desses projetos, ali eventualmente seja com doações, talvez aportes, via contrapartida de cotas do fundo, né, então de novo é uma ampliação, tá? Uma questão ali que me parece bem crucial nas alterações que o FEP traz, e aí se a gente pega o desenvolvimento do PL, né, e as várias alterações, enfim, que foram feitas no âmbito ali da Câmara, dos deputados, a redação final que a gente chega é justamente a criação ali, quando a gente pega, né, no artigo 2º, parágrafo 4º, tem ali, a gente tem o inciso 1, que fala quais são as atividades, né, qual o intuito ali do FEP, que é justamente desenvolver serviços técnicos necessários à estruturação de parcerias privadas e concessões, né, de uma forma ampla, a estruturação do projeto. Cria-se ali subitens 1A e 1B, aonde se fala em serviços de assistência técnicas a serem financiados. Então, o Estatuto do FEP deverá determinar quais serão os serviços de assistência técnica que esse fundo financiará. E ele inclui também apoio à execução de obras. Então, assim, o que, dentro do âmbito da lei que está fazendo essa alteração, e aí depois se a gente for um pouquinho lá para o final ali, acho que salvo engano para o artigo 13, onde a gente fala que o decreto, né, que um decreto, enfim, federal vai dispor sobre o apoio técnico e financeiro da União na adaptação dos serviços de que trata a lei. Me parece que a intenção aqui da legislação é ampliar a atuação do FEP para serviços meios, né, para serviços técnicos de características não de fim, mas de meio. Porque quando a gente está falando em estruturação de uma concessão de uma PPP, e o que a gente vê quando a gente pega os chamamentos que a Caixa Econômica já soltou para cadastrar os próprios municípios aí para fins de resíduos, tem algumas características, alguns pré-requisitos que os municípios eles têm que atender para serem aptos a participar desse programa. Um deles, por exemplo, é ter um plano de saneamento, né? Outro, por exemplo, é ter legislação de PPP, ou ter uma governança dentro ali da estrutura do próprio município. Trazendo isso para a questão mais prática, e dependendo do tamanho do município, muitas vezes os municípios não têm, né, esses requisitos, ou eles não têm muitas vezes até, ou porque não desenvolveram ainda, ou por falta de contratação, de recursos, ou mesmo de ali capacitação técnica dos seus servidores, porque são serviços bastante específicos, enfim. Então, no momento que a legislação amplia ou ela traz o estatuto, né? Ela determina que o estatuto vai determinar quais serviços técnicos serão ali objeto de contratação do FEP, e quando a gente pega no artigo 13, a gente fala que a União, também um decreto, ele determinará como a União financiará esses serviços, me parece que, no fundo, o que está pretendendo aqui é criar a possibilidade do FEP financiar esses outros serviços técnicos que não necessariamente a estruturação em si. Talvez serviços meios que serão necessários para, de fato, aquele município ficar apto a se cadastrar e, eventualmente, talvez, num segundo momento, estruturar essa PPP. Inclusive, ele vai ali, né, a própria legislação, ela determina que vai ter que ter um chamamento público, que o estatuto vai determinar quais são as sanções, enfim, na hipótese ali de desistência. Então, acho que nesse ponto aqui, a legislação, ela amplia a possibilidade, me parece aí bastante positiva essa alteração, porque de fato a gente sabe a necessidade, a carência que esses municípios, né, ou que esses subnacionais precisam para a gente ter aí o desenvolvimento do setor. Enfim, acho que em linhas gerais era isso, Vera, não sei se deixei de explorar algum ponto, mas talvez a gente possa passar aí para o próximo aí, debatedor, e a gente pode voltar depois mais no detalhe em outros pontos que você achar. Obrigada, Rosane. Eu acho que isso ajuda a gente a ter um pouco desse cenário, trazendo a visão do BNDES, que eu acho que você, de alguma maneira, captou bem quando disse que ele tem atuado mais nos projetos que há um interesse regional, em que o Estado tem um papel mais preponderante, e você traz aqui o papel da Caixa Econômica Federal,
para ajudar os municípios que talvez estejam fora ou naquelas situações onde haja um menor esforço do Estado em tentar organizar isso de maneira regionalizada. Então, parece que a gente enxerga aqui 2 caminhos para tentar atender a necessidade de estruturar bons projetos, tendo em vista, como você bem disse, a dificuldade enorme de se fazer projetos bem feitos e de fazer isso especialmente em âmbito local, né? Eu queria, então, agora convidar o Bernardo, que é o Senior Officer Investment do IFC, e na condição de ser fazer parte, de ser um braço de investimento do Banco Mundial, Bernardo, qual é a visão, então, que o IFC tem para a América Latina em geral em relação aos projetos no setor de infraestrutura como um todo? Qual é a orientação que vocês estão dando nos projetos que vocês estão acompanhando? Devemos aguardar um pouco as consequências do momento especial que nós vivemos? Os projetos devem ser lançados de saída? Como é que é hoje a visão do IFC para investimento na América Latina? Acho que obrigado, Vera, pela pergunta. Queria agradecer à Fundação, a Carla, a Vera, pelo convite, cumprimentar os demais debatedores e indo direto para a sua questão. Hoje, a América Latina é a região de maior participação do IFC no mundo. Então, hoje, o IFC, a América Latina, representa, em termos de estruturação, 30% do mundo, e o Brasil, 2/3 da América Latina. Então, no Brasil, hoje, a gente está estruturando mais de 20 projetos, mobilidade urbana, rodovias, energia, infraestrutura social, se eu não esqueci nada, eu acho que é isso. O nosso papel, assim, acho que o nosso objetivo desde sempre foi atrair o capital privado para projetos de infra. O que mudou de 3 ou 4 anos para hoje, para agora, é a abordagem. A gente saiu um pouco de uma visão por projetos pilotos, para uma visão de programa e sempre buscando o impacto na mobilização dos recursos privados. Então, a nossa carteira hoje ela é resultado disso. Lembrando que a gente sempre trabalha no Brasil em parceria. A gente tem a nossa principal parceria com o BNDES e com o BID, é uma parceria de longo tempo e que hoje ela é responsável pela maior parte da nossa carteira. Temos também parceria com a Caixa, como a Rosane comentou, com o FEP, e também com o Fundo Global de Apoio à Infraestrutura, de Financiamento à Estruturação de Infraestrutura do Banco Mundial, que chama GIF. E também podemos atuar assim, isoladamente, mas assim, normalmente a gente atua em parceria. Se eu puder, assim, então, assim, eu acho que a infra é relevante para o IFC, tanto do lado do advisory como do lado do investimento. Acho que o IFC também tem importantes participações acionárias e financiamentos em infra no Brasil, inclusive um histórico no saneamento, e vai continuar sendo prioridade. A gente acha que a perspectiva para a gente é positiva. O saneamento é uma oportunidade que a gente está avaliando hoje. Com relação à sua questão sobre o que fazer nesse momento, um alinhamento interno que a gente fez com os heads de estruturação da América Latina, do IFC, é o que a gente dividiu assim, as medidas em curtíssimo prazo, assim, o imediato, curtíssimo prazo quer dizer, o muito curto prazo e o curto prazo, porque eu acho que tem muita incerteza para se definir o para frente. E a nossa avaliação é que tem que continuar, tem que seguir com as estruturações. Eu acho que tem que tentar manter os cronogramas na medida do possível. Eu acho que isso é importante. Só fazer uma separação aqui. Eu acho que falando dos projetos que estão assim, para serem lançados. Então, eu acho que seguir com os cronogramas, seguir com a estruturação. No momento de lançar, e eu acho que isso a gente está conversando com os governos, que são os nossos clientes, com os tribunais de contas, para alinhar isso. No momento de lançar, avaliar se é necessário ou não algum tipo de, acho que a medida mais simples, uma reestimativa, alterar um pouco a projeção, considerando as premissas associadas, que decorrem dessa crise, e dependendo do setor, a gente poderia trabalhar algum outro tipo de mitigador, algum mecanismo para dar conta desse efeito da crise que a gente espera que seja de curto prazo. Não teria nada, assim, a gente não acredita que ainda existe maturidade para fazer nada além disso.
e, novamente, seguir com os cronogramas. Para os projetos em andamento, a nossa avaliação é um pouco parecida. Acho que os governos, nossa avaliação dos governos não deveriam esperar um pouco antes de tomar qualquer medida com relação às alternativas que existem, quais são os mecanismos utilizados, enfim. O que vai ser feito para lidar, para enfrentar os efeitos da crise, obviamente respeitando o que está previsto em cada contrato. A nossa avaliação é que, assim, um contrato bem desenhado, você consegue hoje assim, manter a atratividade dele, assim, apesar da crise. A gente tem um exemplo, acho que há 3 semanas, uma rodovia que o IFC estruturou por meio desse fundo com o BNDES, com o BID, a rodovia Piracicaba-Panorama. O contrato foi esse, o leilão foi feito antes da Covid, quando ninguém imaginava que no mundo que teria uma crise com essa extensão e profundidade. E depois da crise, chegou o momento da assinatura, o Fundo Soberano de Singapura e o Fundo Pátria assinaram um contrato, desembolsaram a outorga de 1,1 bilhão, e assim, acho que uma sinalização de que o contrato ele dá conta, assim, ele deu conta assim, da crise e levou, assim, eu acho que não impediu os interessados de assinarem e de apostarem, continuarem apostando na concessão. Então, a nossa visão é que assim, você tem um contrato bem desenhado, que você pode precisar lá na frente, em alguma medida, são ajustes que a gente espera que sejam ajustes mais pontuais, nada mais profundo, mesmo porque a gente não tem informação ainda, eu acho, para ter alguma medida mais profunda, mais estrutural no desenho dos projetos. Obrigada, Bernardo. Obrigada. Eu vou querer que você depois comente um pouco com a gente, um pouco da experiência do AFC ao fazer a estruturação desses projetos e contar um pouco dos modelos, como você disse, de que é um contrato bem estruturado, né? E eu tenho a impressão de que no setor de saneamento a gente vive hoje uma dúvida para saber qual é o melhor modelo de regulação de contratos. Se você puder comentar, aliás, eu já pergunto, antes até de passar a palavra para o Gabriel, se você puder contar rapidamente um pouco essa distinção da regulação por contrato, que é muito comum no setor de rodovia, que o UFC tem trabalhado bastante, da regulação discricionária, ou seja, daquela que é feita pela agência reguladora, que tem sido uma história no setor de saneamento, mas parece que os novos entrantes eles gostam ainda da regulação pelo contrato. Quais são os aprendizados que podem ser trazidos de outros setores para que a gente possa pensar no melhor modelo de estruturação de contratos no setor de saneamento? Você podia contar um pouco para a gente isso? Não, obrigado pela questão, Vera. Assim, eu não sou especialista em saneamento, mas assim, do que a gente conhece de regulação, eu acho que essa avaliação de regulação por contrato e regulação discricionária, ela vai, acho que é um contínuo de alternativas que o poder público tem, que vai depender um pouco da flexibilidade regulatória que é desejável e que você consegue se manter ou ter e ainda atrair o capital privado. Para sair do setor de saneamento, acho que eu daria o exemplo um exemplo para mim de regulação discricionária é o Banco Central. O Banco Central tem um papel de fiscalizar, de regular o sistema financeiro nacional. E ele tem como principal objetivo a solidez do sistema, quer dizer, garantir capital para o sistema ter capital para poder fazer face aos seus compromissos. É um pouco parecido com o que os outros setores também têm como objetivo para o regulador. O Banco Central, assim, ao longo de 50 anos, ele conseguiu construir uma reputação, ter credibilidade suficiente para ter hoje uma flexibilidade enorme. Assim, acho que o Banco Central é um exemplo de um poder quase imperial em algumas atividades que ele tem, no bom sentido, que foi assim, que está relacionado com o quê? Com a necessidade do setor. Isso assim, é uma coisa intrínseca ao setor, assim, é desejável ter flexibilidade de um lado, e de outro você teve um órgão que conseguiu, ao longo de 5 décadas, construir isso e construir bem. Assim, pode ter errado, pode ter, mas assim, o resultado hoje é que todos respeitam e é um caso de bem-sucedido de uma regulação discricionária para a gente sair do setor de infraestrutura.
quando você vai para a infraestrutura, é difícil você achar assim, um exemplo parecido. E aí, falando de saneamento, assim, uma opinião pessoal, para mim é claro que, assim, que você vai ter que dar pouca liberdade, pouca flexibilidade nesse início. Acho que os contratos vão ter que disciplinar mais as coisas para poder atrair o capital e também assegurar a prestação dos serviços do outro lado, né? Você ter um contrato que seja equilibrado e não dê, assim, nesse início, muita flexibilidade para o regulador. E aí, acho que com o tempo, assim, acho que tem uma questão de maturidade. Acho que o tempo, e se bem construída, se a agência tomar decisões, sempre decisões consistentes e conseguir construir a sua reputação, os reguladores, eu acho que você poderia caminhar para uma maior flexibilidade, na medida que ela for desejável também, na medida em que ela for melhor para a provisão dos serviços para os usuários e também para a atração do capital privada. Acho que essa é a minha visão. Só outra questão com relação ao que seriam, assim, bons exemplos, né? A questão dos bons exemplos, eu acho que tem inúmeros exemplos de coisas que estão acontecendo agora. Eu acho que não são coisas necessariamente, não são inovações, mas são, eu acho que reconhecimento do que está acontecendo, das experiências do passado. E só para a gente ficar um pouco também associada à crise, e também ao setor de saneamento, eu acho que algumas coisas foram feitas, por exemplo, em São Paulo, nas rodovias de São Paulo, que talvez fossem aplicáveis ao saneamento. A gente tem os contratos de São Paulo, eles partem fazem uma avaliação um pouco mais ampla dos riscos. Então, ao invés de você ter uma matriz de risco e alocar os riscos da forma que se entende mais adequado, você também avalia em que momento aqueles riscos podem se materializar e se esse momento é crítico para você ter algum outro tipo de ajuste no contrato e assegurar a sustentabilidade da concessão. Usualmente os contratos, e eu acho que o saneamento isso vale, o início do contrato, o início do primeiro ciclo do contrato é o ciclo de maior risco, é onde você tem a transição, você está recebendo ativos, no caso de saneamento você deve estar recebendo ativos, você tem obras em andamento, você não sabe a qualidade da obra, a condição que você vai achar a obra. No caso do saneamento, você tem também uma questão de aprendizado, esse tempo que o funcionário vai entrar e, assim, conseguir dar conta do serviço. Então, você tem uma série de fatores de parte ambiental, uma série de fatores de risco que eles são muito presentes no início do contrato, que também é um ponto crítico. O Guilherme conhece isso super bem, é um ponto crítico, é um momento crítico financiador, é um momento em que a concessão não pode ter um problema de liquidez. Então, em São Paulo, qual foi a alternativa? A gente trabalhou um modelo lá de maior outorga, né? E a gente faz uma retenção de uma parcela da outorga para dar conta desses riscos. Então, até o segundo ano da concessão, ou terceiro, ou quando esses riscos podem se materializar, você faz uma retenção desse recurso para que, quando, assim, o risco se materializou, você tem liquidez ali no reequilíbrio. Isso tem um efeito positivo na financiabilidade, eu acho que é positivo também no próprio lance, na agressividade do lance dos interessados, e também ele evita o que hoje é mais, acho que, questionado na sociedade, que é um salto tarifário, se for fazer o reequilíbrio disso em tarifa, um salto tarifário no momento em que o sujeito ainda não tem o serviço. Você aumenta a tarifa antes do cara ter o serviço adequado, que é esse início da concessão, quando os investimentos estão sendo realizados. Então, acho que esse é um bom exemplo. Acho que ligado a isso também tem a questão do critério de julgamento, a nossa avaliação, e aí a gente tem um estudo interno que mostra que os leilões de menor tarifa no país, e aí em mais de um setor, a chance de você ter um problema de sustentabilidade na concessão, ela é bem mais elevada. E o nosso entendimento é que você tem que manter a concessão, o ativo saudável, independente do controlador. E quando você vem para um critério de leilão, que é um critério de menor tarifa, ou similar à menor tarifa, o que você está dizendo é que, se tiver um problema com o controlador, aquele ativo muitas vezes não tem valor. Por quê? Porque o lance que ele deu lá atrás é um lance que inviabilizou a concessão. Se você consegue mitigar isso, ou mudando o critério de julgamento, ou de alguma outra forma, você sempre tem a possibilidade aí, vem outras inovações que vocês participam, que é trabalhar as regras de gestão antecipada, as regras de transferência de controle, trabalhar tudo que seja, assim, que possibilite uma transferência mais fácil. Você ter um controlador que não é saudável, que não está com uma situação que está em default, você conseguir transferir esse ativo e o serviço continuar
sendo prestado adequadamente. A gente acha que esse conjunto de regras que permitem isso é super importante também para a concessão e pode ser aplicado no saneamento. Acho que são 2 exemplos, a gente poderia dar mais exemplos de alinhamento com o financiador, outros, mas aí tomaria muito tempo, Vera. Obrigada, Bernardo. Vou passar a palavra para o Gabriel. Gabriel, tendo em vista esse cenário dessa dificuldade de se querer ter bons projetos, saber o que são bons projetos, especialmente num momento como esse, você que, como presidente do Banco Fator, e tem trabalhado muito na área de infraestrutura, que capital privado é esse que o projeto de lei está atraindo ou vai atrair? Que capital privado é esse que esses projetos que estão acontecendo estão atraindo? Será que é possível a gente hoje conseguir identificar qual é o desenho desse setor, como é que esse setor está se organizando? Porque eu acho que uma das grandes dificuldades, e você me corrija se eu estiver errada, mas uma das grandes dificuldades para o capital é tentar identificar qual é o planejamento do setor dos próximos 30, 40, 50 anos. Aonde é que eu vou investir, né? E como é que eu vou me organizar nesse setor? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades é ter esses projetos que pipocam e que parecem sempre os interessados de mesmo, e se a gente tivesse uma visão de futuro, talvez fosse melhor para que o mercado se organizasse e pudesse, de alguma maneira, falar de uma maneira mais ampla de que tipo de negócio o mercado deseja. Então, se você puder contar um pouco para a gente essa sua visão enquanto estruturador de projetos e como você acha que deveria ser esse desenho, se é possível a gente já começar a identificar um desenho para o setor, porque, por exemplo, a gente conversava outro dia, se a gente pensar no setor de telecomunicações, isso foi feito a partir de uma lei geral que organizou a venda das empresas estatais, então foi a lógica da privatização, que foi definida porque naquele momento havia um titular claro, que era a União Federal, que era a dona dos ativos, e foi redesenhado o setor, pensado para os próximos 30 anos, a partir da venda das companhias estaduais, que eram as subsidiárias do sistema Telebrás. Nesse nosso mercado de saneamento, onde a gente não tem essa clareza da titularidade que a gente precisa trazer agora, pretende trazer agora com o projeto de lei. Me parece que um pouco das discussões que aconteceram aqui, nenhuma delas está apostando muito forte na ideia da privatização. Parece que o desenho não é bem esse. Você pode contar para a gente o que você está imaginando? Perfeito, Vera. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra poder estar aqui com pessoas que eu aprendi muito, tive a oportunidade de trabalhar em vários projetos, ainda tenho a oportunidade de trabalhar em vários projetos, são grandes parceiros aqui. E eu acho que tem um lado nosso aqui, né? Nós que somos militantes do setor de infraestrutura e da participação privada no setor há muito tempo, a gente está sempre em roadshow permanente, né? A todo momento a gente está ali vendendo os projetos e colocando essa ideia dos projetos, sustentando. E a verdade, crua assim, é que, na verdade, o Brasil tem uma série de problemas, ele não tem uma série de oportunidades. E a mágica da modelagem financeira, da modelagem econômica, da modelagem jurídica e técnica é transformar problemas em oportunidades. Essa é a mágica que se faz com modelagem. E aí a importância daquilo que o Guilherme comentou antes, de a gente ter um corpo técnico, uma burocracia bem capacitada, como é o caso do BNDES, por exemplo, que conseguiu perpassar vários momentos diferentes do país, com várias turbulências, e seguir pensando os problemas e seguir tratando os problemas do país efetivamente, né? Acho que isso foi fundamental. O EFC também desempenha um papel fundamental nesse sentido de apoiar os estados, os municípios, a própria União, e, como disse também a Rosane comentou, sobre a Caixa Econômica. Então, isso é muito importante que a gente siga nesse trabalho. Mas a grande dificuldade que eu acho que existe a gente tem, nesse processo, a citação de um projeto aqui, outro projeto ali, né? A gente vai citando esses projetos que, quando a gente vai ver, são quase exceções, né? E a gente fica se prendendo neles para afirmar que a coisa efetivamente está andando. Eu acho que a grande contribuição do PL é aquilo que o Guilherme comentou, da gente conseguir sair desse varejo e do 1 a 1, nesse trabalho de formiguinha ali, né? Como ele falou, de ter que sentar com todos os prefeitos, com vereadores, e conseguir todo esse trabalho para passar um projeto e tentar resolver o problema no atacado, que é a velocidade que o problema demanda hoje para a gente tentar resolver. A gente precisa conseguir
isso que você falou. Tanto do ponto de vista do investimento de infraestrutura, a escala é importante, infraestrutura é escala, quanto do ponto de vista de resolução do problema. A gente precisa resolver o problema de uma maneira que a gente consiga atacar isso de uma maneira mais ampla, e até para o privado isso é muito importante para que ele consiga enxergar isso. Na esteira também da gente ter um corpo técnico adequado, tanto do ponto de vista da burocracia quanto daqui das pessoas que estão aqui falando, eu que já estou também militando já há algum tempo nesse setor, é curioso, denuncio um pouco a idade isso, mas a gente passou boa parte da nossa discussão sendo criticado, dizendo que PPP era privatização. E agora a gente está sofrendo uma crítica de que PPP não é privatização, né? Uma coisa curiosa como isso acontece às vezes. Então, eu acho que quem está no dia a dia, com a mão na massa mesmo ali, né? E talvez a infraestrutura seja o setor que ficou mais prisioneiro de uma polarização que eu acho que é quase caricatural, que existe de maneira fictícia na cabeça do senso comum, né? Entre se é privatização ou se não é privatização. Porque quem está no dia a dia sabe qual é o modelo mais adequado para tratar aquele problema. E a gente não vai poder abrir mão de nenhuma ferramenta. A gente vai ter que recorrer a todas elas. A privatização, a concessão, a PPP, a obra pública, todas elas vão ser obrigatoriamente necessárias para a gente conseguir enfrentar os problemas que a gente tem no setor de infraestrutura. E aí é importante que a gente consiga fazer eventos como esse, que tem um poder de criar, de inverter um pouco a mão. Às vezes eu acho que o senso comum tem mais capacidade de pautar a gente do que a gente tem capacidade de pautar o debate público pelo senso comum ali. Isso me incomoda também um pouco, né? Então, acho que é importante a gente conseguir inverter essa mão para explicar para as pessoas que, quando você fala em privatização, isso não implica que o Estado vai abandonar completamente a atuação naquele setor. Muito pelo contrário, nós estamos falando aqui da importância de regulação, de fomento, de estruturas de garantias, uma série de questões que vão seguir ali com uma presença diferente do Estado, mas segue com a presença do Estado. Assim como diversas empresas estatais só sobrevivem porque contratam empresas privadas para fazer obra pública, para prestar serviço. Então, na verdade, a sociedade que a gente vive é uma grande PPP, porque sociedade é uma associação entre Estado e mercado, obrigatoriamente, não tem como a gente escapar disso, né? E aí, endereçando diretamente para a sua questão, as empresas estatais, elas desempenham, sim, um papel fundamental ainda no saneamento. Acho difícil a gente querer fazer um cavalo de pau, a gente joga fora completamente o que existe aí, e quando a gente olha a oferta de prestação de serviço por saneamento, ainda ela é majoritariamente feita por empresas estaduais, né? E as empresas estaduais desempenham um papel importante, sim. Eu acho que nos dois sentidos. Num sentido jurídico, que eu, na sua presença da rua aqui, falar é quase uma heresia, vou deixar para vocês falarem, mas ela é um anteparo para o problema de você ter uma regulação e um contrato que foi feito com um município. A gente sabe da insegurança que é para o investidor ser contratado por um município, por todas as questões, tanto do ponto de vista financeiro, de capacitação técnica, de estrutura que existe ali, né? Então, do ponto de vista jurídico institucional, é preferível, geralmente, pelo investidor ser contratado por um ente maior, como é uma empresa estadual. E também a empresa estadual ela tem essa capacidade de funcionar quase como se fosse uma câmara de compensação, porque o setor de subsídio ele funciona com uma série de... O setor de saneamento funciona com uma série de subsídios cruzados, né? Ele tem subsídios cruzados entre diversos municípios aí, né? E a empresa estadual consegue desempenhar esta função de conseguir trazer recursos de um município para outro para viabilizar, muitas vezes, uma operação de saneamento que é fundamental, né? É essencial, mas que não tem viabilidade naquele município de maneira isolada. Então, acho que o PL tenta endereçar uma diversidade dessas questões, né? Trazendo essa questão de você agregar, né? Conseguir agregar para trazer a escala e trazer um ambiente jurídico que possa ser mais confortável para um novo investidor. O ponto que eu acho que a gente precisa estar atento no momento atual, eu acho que são dois ali. Assim. Um é a lógica de que, ainda que a gente vá trazer o privado, a gente precisa pensar sobre essa lógica do ponto de vista, eu vou puxar para o lado financeiro, que é o lado que eu me sinto mais confortável de falar, dessa lógica dos subsídios cruzados. Mesmo para empresas que ainda são estatais ou estaduais, a gente assiste esse conflito de destruição de valor. Para aquelas que são, por exemplo, capital aberto, isso é ainda mais grave. Você, obviamente, começa fornecendo serviço de saneamento, buscando água onde é mais barato você buscar água, por exemplo. Ou você, muitas vezes, passa a cobrar por água e esgoto
quando você, na verdade, faz só coleta e afastamento do esgoto, e não faz efetivamente um tratamento do esgoto. E eu cheguei a ter discussões com diretores financeiros de empresas estaduais que eu falei assim, bom, vamos fazer aqui uma PPP, então, agora, para a gente passar a tratar o esgoto onde a gente só cobra. Aí acabou o estudo, o sujeito disse, não, mas se eu passar agora a tratar onde a gente só cobra, o meu EBITDA vai cair. Eu falei, é verdade. Você cobrar por um serviço e não prestar, quando você passar a prestar pelo serviço, o seu EBITDA vai cair, é verdade. E isso pode destruir o valor dos acionistas, de quem é um minoritário e comprou ações daquela empresa. Então, é importante que a gente entenda que vão ter serviços obrigatoriamente que vão ter que contar com subsídios. Às vezes eu vou conseguir fazer subsídios cruzados, tirando de municípios que dão uma receita maior e aglutinando municípios que dão uma receita maior com receita menor, isso vai ser possível. Muitas vezes não. Muitas vezes eu vou ter que recorrer a concessões, vou ter que recorrer a investimentos que sejam com PPPs, com pagamento de contraprestação em cima disso. Para finalizar, eu acho que esta visão primeira de que a gente tem essa questão da visão global, para a gente ter a escala e conseguir o subsídio cruzado, e a segunda e final eu acho que boa parte da preocupação da modelagem hoje em dia é conseguir transformar esses ativos em ativos mais líquidos, do ponto de vista de garantias sobre as receitas e garantias sobre receitas mínimas, para que a gente não tenha aquilo que o Bernardo colocou, que é problemas de caixa, de solvência. Há muito tempo a gente escuta o discurso de o mundo está inundado de liquidez, essa liquidez vai vir para o Brasil, a gente está esperando um sebastianismo, né? Essa liquidez vai vir, ela vai vir. O mundo nunca teve tanta liquidez quanto agora no Covid, e o mundo nunca teve tanta preferência pela liquidez quanto agora no Covid. O que significa preferência pela liquidez? Existe uma baixa propensão a abrir mão de ativos líquidos para ativos menos líquidos. Ativos de infraestrutura são ativos, por definição, de intensivos em capital, de longo prazo de maturação. Então, o desafio da modelagem agora é isso. Como é que, num ambiente de tanta preferência pela liquidez, eu consigo trazer garantias mínimas para que não aconteça isso que o Bernardo comentou, que a concessão não sofra com problema de solvência ao longo da sua vida de operação. Obrigada, Gabriel. Eu vou já passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, como é que os projetos da Casal e da SEDAI, se você puder antecipar um pouco com relação a eles, como é que eles enxergam esse cenário que o Guilherme acabou de, que o Gabriel acabou de trazer, com essa dificuldade que o Bernardo apontou? Legal. Eu só acho que falar um pouquinho da questão da modelagem, um pouquinho só uma passando, porque eu fiquei refletindo um pouco do que foi conversado, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter eu tenho uma visão muito pragmática, sabe? Então, essa questão do modelo, primeiro tem uma discussão, ela é evidentemente técnica, né? Você tem que conhecer a realidade, tem que entender a realidade de engenharia, como estão os ativos, como é que estão a questão jurídica também. E também acho que a gente tem que entender a questão ambiente institucional que existe, né? O Brasil, acho que um dos muitos problemas do saneamento, e não quero que seja engenheiro de obra pronta, mas olhando o marco legal, é que se buscou, não diria nem o ótimo, se buscou o excepcional. Então, vamos planejar, vamos estudar, vamos mudar, todo mundo vai falar. Então, a gente passou esse tempo todo perguntando para todo mundo que tem que ser perguntado o que pode fazer, de que forma fazer. Então, a gente perguntou, discutiu e fez pouco. Eu acho que quando a gente precisa mirar um bom, bem feito e fazer rápido, e não buscar o ótimo, excepcional e ficar na ciranda de buscar aprovação aqui, roda colar. E isso vale para muita coisa. Isso vale para muito que o Bernardo falou de regulação. Acho que entender a situação que o país hoje tem, quem é que está sentado na agência reguladora, de que forma ela está estruturada. Você botar um caminhão de obrigações para ela fazer, ela não vai fazer. E aí você começa a ter outros riscos, outros problemas, captura, assimetria de informação, assimetria técnica. Então, assim, de novo, talvez se eu fosse mirar lá em cima, mas eu não ia sair do lugar. Eu ia continuar perguntando, discutindo. O mesmo vale para modelo. Às vezes ótimo, gostaria de ir para o modelo aqui, mas olha, aqui o ângulo político não entra, não vou conseguir. Ou então aqui você tem uma discussão municipal que não vou conseguir. Então, assim, acho que a gente tem que ter uma visão muito pragmática. Se a gente não for assim, a gente vai continuar macerando a discussão e não há lei, não há marco legal que dê jeito disso. É uma questão até, eu diria, talvez cultural. E aí as respostas fáceis,
do tipo, não, mas temos que planejar, né? O plano, só para dar um exemplo, o Plano Municipal de Saneamento é obrigação legal, indelegável dos municípios, passaram os 12, 13 anos de lei, a gente olhou, olha, não era 10% dos municípios que tinham um plano aprovado, não era 10% e que podia seguir, né? Quer dizer, sabe quando? Você podia pedir 50 anos, os municípios não vão fazer. Eles nem sabem o que tem que fazer. O Brasil é isso, o cara não sabe o que tem que fazer. Quando o cara sabe o que tem que fazer, ele não tem dinheiro para fazer. Quando ele não tem dinheiro para fazer, ele não tem corpo técnico para fazer, e assim vai. Aí você vai no marco legal, eu participei muito dessas discussões, eu levantava, ó, eu acho que não tem que, esse negócio não tem que ter no seguinte sentido, tem que ter, mas não pode ser condição para a validade do contrato. Aí vinha uma discussão, como você não quer planejar? Eu falei, não é isso, gente. É que a gente vai ficar planejando 50 anos, a gente não vai sair do papel. Está lá, graças a Deus, não é mais condição de validade do contrato, porque senão a gente não ia conseguir. Hoje eu estou nessa, fiz plano para mais de 300 municípios. E aí estamos na ciranda de conseguir aprovar, um a um. Vamos lá, estamos fazendo, vamos lá, temos que fazer. Mas é isso, entendeu? Então a gente tem que ter uma visão muito pragmática da coisa. E isso perpassou o nosso projeto. A gente atua majoritariamente em estados, estamos lá no município de Porto Alegre, uma construção municipal, a gente tem muito, acho que a preocupação do impacto, quer dizer, que mobilizar recurso, estrutura de baixo impacto é o que a gente não quer, né? A nossa carteira é grande, estamos falando de mais de 200 bilhões de investimento em infraestrutura como um todo, no saneamento também, então a gente procura agrupar para impacto, mas é claro que algumas atuações municipais a gente faz e sem nenhum problema. E aí, na questão do desenho de Alagoas e de SEDAI, foi quando sua pergunta, ele vai muito nessa direção. Quer dizer, o que é possível fazer do ponto de vista técnico, do ponto de vista institucional local, para a gente conseguir avançar. Acho que esse é o vetor, né? E aí, em Alagoas, olha, a gente tem um problema claro, tipo, você não vai, que é a questão do esgoto. É muito grande. Tem o problema da distribuição de água, nível de perdas altos, problema de cobrança, o par de binning, né, de gestão comercial muito deficitária. Temos que atuar nisso. Mas nós não temos um problema de déficit hídrico. Não temos, especialmente na região do projeto, que é a região metropolitana de Alagoas. Tá? Nós tínhamos que entender essa questão local. E aí a gente optou por uma concessão da distribuição da água e da parte do esgoto. A gente, como eu falei no início, a gente não tem uma solução pronta. A gente tem algumas preferências, né, dentro do banco. Preferimos uma concessão, de forma geral, entre uma PPP de esgoto, por exemplo, que é um modelo muito difundido. Por quê? Porque a gente acha que a gente traz mais eficiência para cá, mas em localidades que você tem água bem resolvida, pode ser sim uma solução, por que não? O que nós não defendemos e vamos contra IPO minoritário, venda minoritária de companhia estadual. Isso aí eu acho que é um erro. Acho que primeiro o mercado não compra. Jamais vamos falar que o lado bom do momento do coronavírus, isso não existe, mas do ponto de vista de quem optou, porque teve Estado que optou, para fazer IPO, vender a minoritária, agora tem desculpa, fracassou por causa do coronavírus. Mas não é isso. O mercado ele não vai comprar, ou, quer dizer, vai comprar barato, porque você ser sócio hoje, minoritário, de um Estado, de uma companhia, que não tem contrato de programa, está cheio de passivo ambiental, cheio de problemas fiscais, trabalhistas, que não tem, você não vai ter ingerência sobre isso, por melhor que seja o acordo de acionista, só continuar preso uma série de amarras. E mais, você tem uma ANA que vai dar algumas diretrizes regulatórias que nós ainda não conhecemos quais serão, o mercado tem que dar uma sentada para você começar, a forma como a gente vê lá, de alguém procurar tentar ir por esse caminho de ser sócio comunitário do Estado. E, além disso, ainda tirando essa parte, você não resolve. Porque quem está indo por esse caminho quer fazer fiscal, quer fazer oferta secundária. Você não vai botar ou muito pouco centavo no saneamento. Você não vai levar investimento. Você vai precisar de outros aportes futuros. O Estado tem condição de seguir? Acho difícil. Então, é um modelo que a gente não gosta, a gente não faz. O resto, estamos fazendo, vamos continuar fazendo. A parte de venda de companhia estadual, quem quer fazer, claro que a gente faz, venda de controle, e de modelo de concessões e PPPs também. Então, no caso de Alagoas, está para voltar, a gente desenhou então essa concessão, e aí começa aí um pouco o Bernardo falou, entender um pouco dos riscos, né? Então, quer dizer, a Casal lá tem a sua série de dificuldades, o governo tem trabalhado, o George falou aqui, secretário George
já da quantidade de pessoas que já se desligou no prazo, de uma forma organizada, então estão começando a estruturar casal. Acho que ela avançou muito nos últimos anos, mas tem muito o que fazer ali. Então, vamos mitigar risco. O privado faz o que precisa fazer na produção da água, deixa o privado investir ali, porque o modelo de que você depende de investimento público para ficar de pé, privado, a gente acha que também não funciona. Então, a gente começou a atuar ali e foi, eu diria, depois de Market Sound, Roadshow e muita discussão, eu diria que a visão que a gente teve no mercado foi muito positiva desse modelo. Eles estão muito confiantes com o projeto lá. A gente vai num período que eu chamo de aproximações sucessivas. A gente conversa muito com o mercado, conversa muito com a sociedade. A gente abre muita informação. Eu mencionei a questão do site. A gente discute muito. Não temos a pretensão aqui, obviamente, de ser donos da verdade. Se você avaliar a consulta pública de Alagoas, como que nós vamos lançar nessa semana que vem o Estado vai lançar, se olhar uma série de aspectos de contrato, como que a gente evoluiu essas discussões, e a gente acha que vai ter muito, muito sucesso lá. Estamos falando de 13 municípios dos 102 do Estado, que compõem quase 50%, se não me engano, 44%, 45% da população do Estado. Você tem uma concentração grande de pessoas naquela região, né? Sem falar de PIB do Estado, etc. Então, vamos mudar a realidade para muita gente no Estado de Alagoas, né? O modelo da SEDAI, ele é um modelo diferente, né? Quer dizer, a gente tem um pouco de Alagoas, porque na região metropolitana a SEDAI ela permanece produzindo água e vendendo a água para os concessionários privados, e ali a gente tem que entender os motivos disso. Quer dizer, a gente está mantendo com a SEDAI mais de 90% da produção de água no Rio de Janeiro, que ela é muito concentrada no sistema Guandu, sistema Munana-Laranjal, o sistema Laje, que são sistemas de produtores de água na região metropolitana. Então, a gente entendeu que fazia sentido também, por todo o contexto, ter essa divisão ali. E a gente, sim, optou por dividir o projeto em blocos, né? O Gabriel, aí, pelo Banco Fator, está nos ajudando muito nesse trabalho. Quando a gente divide isso, quer dizer, foi engraçado, a gente teve um pouco de olhar, por que você vai dividir o projeto, porque você não vende tudo? A gente tem um olhar também de mercado, tamanho de ticket, né? Quer dizer, tem tanta gente assim no Brasil, acho que não tem ninguém. Mas no mundo capaz de assumir isso sozinho, faz sentido. Então, vamos dividir isso. Aí, continua um projeto muito grande. Acho que o menor projeto da SEDAI é maior que qualquer projeto do Brasil de saneamento. Então, entender essa realidade, a gente manteve parte com a SEDAI, mas quando você vai para o interior do Estado, aí não faz sentido, aí faz uma concessão plena. E quando a gente foi desafiado lá atrás, ouvimos muito, né? Mas vai focar só na região rica, vai abandonar o interior, isso não é verdade. A gente construímos uma solução que dá investimento para todo mundo numa curva de maturação responsável, né? Ninguém acha que vai resolver o saneamento em 5 anos, em 3 anos. Mas também procuramos desenhar soluções com rápidas melhorias, né? Então, soluções aí para atuar no entorno da Baía de Guanabara do Rio de Janeiro, com soluções temporárias de saneamento, também como atuar nas áreas irregulares, também tentamos trazer uma solução para ali. Então, cada caso é um caso. Eu acho que, mas sempre com essa premissa, sabe? Eu acho que de pragmatismo, de realidade, porque se a gente começar, a gente vai continuar na ciranda da eterna discussão, do mirar o excepcional, porque a gente não mirou o ótimo aqui no Brasil, e aí a gente dá muita argumento para aqueles que não querem que a coisa ande, entendeu? Acho que é um pouco... E, assim, também entender o olhar de quem vive aquela situação, né? Porque a gente, nesse projeto, visitou todos os municípios, o que a gente viu, quer dizer, que a propensão a pagar existe, né? O serviço tem que ser feito, ninguém está mais preocupado quem está prestando serviço, desde que o serviço chegue. Entender também um pouco aí você vai ver local, tem um conjunto aqui de funcionários, vamos dar um endereçado, então ter esse cuidado local também, evidentemente, é importante. Mas acho que, de forma geral, é isso. Esse é um pouco do desenho, mas estamos fazendo, só para falar, né? Rio Grande do Sul é mais focado em PPP de esgoto. Cariacica, um PPP de esgoto, o município de Cariacica vai lançar, o governo de Minas, Espírito Santo, aprovou recentemente o projeto. Então, tem de tudo, não tem solução pronta. O importante é fazer. Precisamos de bons exemplos. Bons exemplos vai trazer mais projetos e
acho que o Brasil está nessa fase no saneamento de virada, né? E quem eu brinco nesses roadshows, quem quer brincar de saneamento no Brasil é agora. O trem está passando, entra, você não vai ficar para trás, com certeza. Essa sua do trem é muito boa, tem que entrar agora, só que a gente tem que entrar sem saber exatamente para onde a gente vai chegar, porque como você bem disse, cada caso é um caso, as modelagens elas vão ser muito tailor-made a partir das características de cada uma das situações, né? Quanto tempo demorou a estruturação da concessão do caso da Casal? Então, eu fiz até uma conta, né? A gente começou o projeto, contratou em 2017. Né? A gente entregou em 5, 6 meses a primeira fase, 5 meses, 6 meses, não mais que isso, a primeira fase, que foi o modelo para o Estado. Porque a gente visitou 102 municípios. A gente fez planos para 102 municípios. Então, isso toma tempo. A engenharia toma tempo, né? Imagina. O que é isso? Né? Projeto de referenciar a engenharia. Né? Então, isso toma tempo. Só que depois, quando o governo dá ok, demorou aí 10 meses. Depois, aí tinha também a questão eleitoral, um pouco, entendimento do projeto, né? Acho que é preciso também, a gente tem que reconhecer isso, coragem para fazer isso, né? Quer dizer, talvez era muito mais fácil para o governo continuar naquele discurso incremental, estou discutindo a Casal, estou fazendo a Casal, quer dizer, se tomar uma decisão que é mudar, né, toda a estrutura de saneamento local, quer dizer, o que isso mexe, né, com a realidade local não é fácil. Eu acho que o governo foi muito corajoso de enfrentar de forma definitiva a questão fazendo o projeto. Então, foi esse tempo de maturação. Aí depois a gente vai para a fase 2, que é desenhar edital, desenhar contrato, etc. Deve ter tido aí mais 5, 6 meses nisso. Então, trabalho técnico aí 1 ano. E aí começa mais 6 meses, 8 meses para até chegar ao edital. E lá era região metropolitana. Então, não tinha que ir município a município. A gente teve que, sim, aprovar a lei autorizativa para regulamentar a governança da região metropolitana, mas eu não tive que ir prefeito a prefeito para ter as aprovações, que é o que estamos aqui em 64 municípios no Rio. Teve a região metropolitana, mais outros 40 e poucos nessa trabalho aí de formiguinha. Então, você vê, 1 ano, grosso modo, estruturando, e o resto do tempo aí nesse trabalho político, institucional, de convencimento. Mas o marco legal é importante dizer, ele corta muitas etapas. Para fazer uma concessão, você não vai precisar mais de uma lei autorizativa, por exemplo, para essa delegação, né, para o privado. E você não precisa aprovar os planos municipais, o EVTE é bem feito, cumpre isso. Porque isso não aparece nas discussões. Né? O pessoal quer falar de se pode estar contado de programa, não pode, quanto tempo, a competição, né? Somente. Mas tem tanta coisa ali embutida, interessante, importante no marco legal, que que eu acho que, de fato, é o que vai dar essa sustentabilidade, um pipeline aí de projetos à frente. Que é um vício que a gente tem da nossa lei de 2007, que é essa ideia de não estimular a regionalização, de estimular a municipalização. E agora essa mudança do rumo é que é importante, né? Rosane, você queria fazer uma pergunta? Eu tinha tido essa impressão? Isso, queria sim, Vera. Vocês me escutam bem? Me disseram que na minha outra fala estava com eco. Então, vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, acho que para o Guilherme e para o Gabriel. Não sei se é bem uma pergunta, talvez um comentário com uma pergunta, né? O que a gente vê, né? E aí eu acho que passando um pouco pela fala do Bernardo também, quando ele traz aí a modelagem aí das rodovias de São Paulo, que eventualmente a gente poderia aproveitar, ele trouxe a questão da matriz de risco, né? Da repartição de riscos e como tratar aí os eventos, né? O momento dos eventos que vão acontecendo. Isso me chamou um pouco a atenção quando a gente pega aí no novo marco, e aí a gente tem ali a alteração da lei de consórcios, que trata ali da questão, né, de que o contrato ele permanecerá vigente, ainda que na hipótese de saída ali de um determinado município, quando a gente está falando de consórcios públicos e de contratação regionalizada. A gente, enfim, na nossa conversa, né, anteriormente conversávamos sobre, né, como é que trata isso no contrato, né, esse risco, eventualmente, da saída de um determinado município, né, do impacto disso no todo, como é que a gente mitiga versus garantias, né,
desse risco, né, para o financiador ou para o próprio operador privado que vai entrar nesse contrato aí com diversos municípios. E a primeira coisa que me vem à cabeça, não tenho aí uma resposta mágica quando a gente está falando, é justamente a questão de tratar isso contratualmente muito bem estabelecido ali nas cláusulas contratuais e, eventualmente, até qual que é o impacto, né, na modelagem do contrato, quando a gente está estabelecendo ali qual a participação de cada um daqueles municípios e qual que é o impacto de determinada saída, né, de eficiência, né, de ganho ali de escala. E eu vou até para um assunto um pouquinho além, que é um pouquinho nevrálgico, que é a questão até de lucros cessantes daquele concessionário, né, que a gente sabe que isso é bastante discutível aí. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, já pensando nesse problema ou nessa questão que a gente vai ter que enfrentar quando a gente modelar esses contratos agora. Me vem também que ali, nas diretrizes da ANA, eles falam em padronização de contratos, então eu imagino que eventualmente a gente possa ter ali cláusulas contratuais ali atacando essa questão, do ponto de vista de garantia, eventualmente ter talvez alguma reserva de garantia para indenização aí desses ativos, eventualmente não amortizados, ou até desses lucros cessantes. Eu fico aqui pensando no evento de uma saída antecipada. Eu queria ouvir um pouco de vocês, né, talvez do Guilherme, do Gabriel, que trabalhou, assim, como é que vocês estão tratando essa questão de uma rescisão antecipada do contrato versus indenização desses ativos não amortizados, se tem algum gatilho de garantia para isso, né? Aqui no universo de Covid também a gente tem ouvido, né, muito isso, de eventualmente ter algumas rescisões de contratos, ou contratos que eventualmente você vai ter que reestruturá-lo completamente, talvez a gente não tem aí, se de fato caracterizado uma hipótese de caso fortuito e força maior, você pode eventualmente até chegar na hipótese de rescisão. E aí, como é que ficam esses ativos, né? O Estado tem dinheiro para indenizar? Como é que fica essa rescisão? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês aí, não sei se o Guilherme, o Gali, por que poderia aí contar para a gente. Se eu puder começar, depois passar aí para o Gabriel. Primeiro, acho que isso é um dos avanços também do marco legal, né? No primeiro dia, o professor Kelman falou muito disso, né? Quer dizer, que é bom para todo mundo, né? Quer dizer, se você vai romper o contrato, por definição, tá, do saneamento, como alguém tem que estar prestando, é porque alguém vai entrar. Né? Pode ser o município, pode ser um outro prestador, mas alguém vai entrar porque esse serviço tem que continuar sendo prestado. Né? E aí o marco legal ele traz pelo menos essa questão dessa obrigação prévia de indenização. Aí vamos discutir qual o valor, mas pelo menos você sai daquela discussão eterna que tem de municípios com companhias estaduais, que é a briga que vai virar precatório lá na frente, né, de indenização. Está cheio de companhia aí, os seus ativos, nos seus balanços aí de valores das indenizações aí a receber. Então, acho que isso é positivo. Quando você vai para a regionalização, né, e um projeto delegado, quer dizer, concedido pelo Estado, né, que é um modelo que a gente está seguindo, o município ele tem de que forma ele interfere na execução do contrato? Ele interfere pouco, ele não é parte do contrato, né? E quando ele delega, ele não dá também um cheque em branco, né? Ele delega sob algumas condições, ou seja, ele diz, olha, as metas minhas aqui são essas daqui, né? Eu vou receber esse valor aqui. Então, não é que você deu, faz aí do jeito que você quiser, da forma que você quiser, quando você quiser. Ele já delega condições. Você tem um convênio de cooperação assinado que regula isso, né? Quando você aprova determinando determinadas coisas, e você tem alguma coisa que permanece indelegado, que é o plano municipal de saneamento. A gente precisa que esse contrato ele nasce casado com o plano. Então, quer dizer, o problema são dois, porque ele pode extinguir o contrato. Na verdade, ele não extingue o contrato, ele diz que quero sair disso. O contrato não é dele, né? Então ele fala, quero sair quero extinguir esse convênio. Ele extingue o convênio, tudo bem, gestão associada Estado e município, mas o contrato ele permanece vigente, né? Então, você vai ter uma discussão de como, se ele efetivamente consegue sair dali, para sair dali, de que forma ele poderia? Ele poderia dizer que o plano municipal não está sendo cumprido, ou seja, e aí ele vai, então, ou ele mudar o plano municipal. Então, são eventos de reequilíbrio do contrato ali na frente.
Mas se, por hipótese, você tem, por exemplo, um município, uma capital, que no judiciário, né, consegue sair do contrato, né, o que, evidentemente, se traz um desequilíbrio ao contrato, que muito provavelmente uma capital não há reequilíbrio que dê jeito, né, dentro do contrato, porque o impacto é muito grande, e aí mas seria igual se a Teresina, que foi concedida, que Cuiabá, que foi concedido, que Manaus foi concedido, decidir cumprir o contrato. Ou seja, do ponto de vista de risco de negócio, você comprar esse risco, ele não muda muito. Eu diria até que é mais... você está num outro nível, que você está no nível estadual, então ele é mais difícil de ser concretizado. Mas uma vez que fosse, você vai à discussão, então, que é um pouco que você traz de valores disso, né? E aí, isso a Ana, das conversas que eu tenho visto aí, veio dos eventos que eu participo, o pessoal da Ana super sério, já está trabalhando, né, nessa virada, discutindo, ouvindo muito, né? E uma das coisas que eu falo, como das normas que eles entendem como das top 5 para fazer, é para calcular esses valores, né? Como fazer isso, enfim. E hoje, no nosso contrato, a gente tem, evidentemente, todas as indenizações previstas. Ainda não tem esse avanço para lucro cessante, ainda não estamos nessa... acho que ainda não fomos ainda nesse caminho. Acho que é um debate importante, válido, mas ainda eu acho um pouco incerto, não maduro, tá? Mas a gente trabalhou, então, primeiro tentando minimizar esses riscos da coisa acontecer. Então, que é o que eu digo do cheque em branco, né? Ou seja, o município disse de que forma ele quer que aquele serviço seja prestado e aí assegurar que isso está compatível. E, a partir disso, ter aí todas as regras de indenização, prévias, etc., para fazer. Não sei se, Gabriel, você tem alguma coisa a acrescentar aí. Vou falar rapidinho aqui. Eu acho que assim, a provocação da Rô é maravilhosa e acho que essas crises que vão tendo vão fazendo a gente ter ensinamentos ali, né, aprendizados. A gente pegar antes do problema todo que o Brasil passou de 2013, 14, 15, se olhar para os contratos, geralmente era uma cláusula bem vaga, né? Ou seja, no caso término antecipado, o concessionário tem direito a ser indenizado pelos ativos não amortizados e mais nada, né? Eu acho que o momento que a gente passou mostrou para a gente que, olha, não adianta mais alguém falar para você, seu carro tem airbag, você quer saber como é que funciona esse airbag, de que jeito que ele vai abrir, de que jeito não vai abrir, porque às vezes o carro bate. A gente percebeu que o carro pode bater. A primeira oportunidade que eu tive de trabalhar numa redação que previa calcular as indenizações para cada tipo de caso, efetivamente, foi inclusive com o Bernardo e com a Carla nas rodovias aqui de São Paulo. A gente trabalhou justamente em ter cálculos de indenização que abandonam, inclusive, aquela lógica do ativo do ponto de vista físico, que era um equívoco do ponto de vista financeiro e contábil, algo que o jurídico já sabia, ou seja, a propriedade do ativo jamais é do concessionário, ele tem a posse, a propriedade sempre é do poder público. O que o privado tem, na verdade, é o direito de se remunerar por aquele dinheiro que ele abriu mão para constituir um ativo que, na verdade, é de propriedade do setor público. E aí as fórmulas que estão presentes nesses contratos consideram, inclusive, o custo de oportunidade do capital, para diferentes formas, né? Ou seja, se quem deu causa, se é uma encampação, se é uma caducidade, e aí você considera a taxa interna de retorno, que é o custo de oportunidade do capital, então ele consegue abarcar ali o conceito, inclusive, de lucros cessantes, porque se você tem o custo de oportunidade do capital, ele está sendo devidamente remunerado por isso. Então, eu acho que um primeiro avanço foi este, o avanço de você conseguir descer na regra e deixar claro quais são as fórmulas de cálculo para você indenizar no caso de um término antecipado. Você deu valor para isso. Isso foi muito importante. Eu lembro que tinha muita gente dos dois lados, do privado, que dizia, se você deixar claro, vai ficar mais fácil para o Estado. Aí o Estado pode realmente ter um preço para encampar. Ou do outro lado também, do setor público. E aí foi importante. Tudo falou, não, tem que ser claro. É isso mesmo. Tem que ser. O importante é que a regra do jogo esteja bem estabelecida e bem clara. O segundo ponto, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma viagem aqui, fazer uma provocação um pouco mais ampla. Quando a gente fala da questão dos consórcios, como falou a Rô, a gente está utilizando as companhias estaduais justamente porque, apesar de você escrever qual é a regra, você precisa ter certeza que o credor, ou seja, quem vai ter que honrar depois aquela regra, tem a condição de honrar, ou seja exequível. É isso que vai transformar a liquidez. E você migra para estadual justamente por isso. Você fala, olha, o município, escrever isso no município, e aí, o que eu faço? Vou entrar na fila do precatório, como falou o Guilherme? Não.
A estadual, a gente vai lá e cria um pool de recebíveis, cria uma ESCO, cria uma lógica de recebíveis tarifários para a gente conseguir dar uma liquidez para isso. Mas do ponto de vista de estoque, isso é fluxo, né? Do ponto de vista de estoque de investimento, sempre isso é muito complicado. Como é que eu consigo ter alguma garantia para o estoque de investimento para o investidor? Eu vou repondo aquele fluxo durante um tempo indeterminado? Como é que se faz isso? E aí, então, eu só queria deixar uma sementezinha de provocação, que é assim, a gente sai do nível municipal e vai para um nível estadual, porque a gente entende que esse tem uma liquidez melhor, é o melhor credor para atrair o investidor. Colando com o Covid, a gente está assistindo o tamanho do esforço que está sendo feito, tanto do ponto de vista fiscal e institucional, para a gente conseguir combater uma crise sanitária como essa no mundo. Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro está se fazendo um grande esforço do ponto de vista fiscal, monetário e institucional para combater uma crise sanitária desse tamanho. O Brasil é um país que vivia essa crise sanitária há décadas. Morriam ou morrem mais de 15 mil pessoas por falta de saneamento no país há muito tempo. Há muito tempo. Então, a gente vai ter que um dia se olhar e responder assim, por que essas 15 mil que morriam antes por falta de saneamento a gente admitia e conseguia conviver, e por que agora a gente entende que é preciso esse esforço desse tamanho? Acho que essa pergunta vai chegar em algum momento no pós-Covid. Então, eu realmente acho que em algum momento a gente tem que discutir se não existe espaço para a gente pensar em outros tipos de garantias, talvez inclusive soberanas, quando se trata de saneamento. Não trazer garantias soberanas para falar de saneamento e realmente a gente conseguir, não só do ponto de vista institucional, sair do varejo para ir para um atacado, mas do ponto de vista financeiro, atrair um nível de liquidez para os projetos de saneamento que hoje a gente não consegue em nenhum outro setor. E essa provocação ela é ótima porque ela vem exatamente na linha histórica de mostrar que deixar com os municípios para que eles pudessem se organizar e ir no movimento dos consórcios ou dos convênios de cooperação entre eles, isso não funcionou, isso não decolou de maneira escalável e importante. Então, a história mostra para nós que nós precisamos repensar definitivamente como o caminho que nós estamos indo, tanto que nós estamos levando o assunto para o Estado, não porque nós somos estadualistas de nascença, mas é uma questão pragmática, simplesmente isso, né? Eu vou fazer aqui uma provocação geral e que se cada um de vocês puder rapidamente colocar suas últimas palavras para a gente poder encerrar, que nós estamos no final do nosso tempo. A minha provocação, ainda falando um pouco sobre estruturação de projeto, faz referência a dois novos dispositivos do projeto de lei, o 11A e o 11B. O 11A é aquele que estabelece um limite de 25% do valor da concessão para autorizar a subdelegação. O outro é o artigo 11B, que trata das metas que devem ser cumpridas, as metas de universalização no setor, cumpridas até 2033. Quanto o estabelecimento desse período curto, ele não vai ser responsável por fazer uma pressão muito grande no aumento das tarifas. E, por fim, um pouco no gancho do que disse o Bernardo, pegando um pouco a história do setor de rodovias e o caso agora Pipa, mostra que houve uma tendência em a gente sair das estruturações de projetos pensando muito na lógica de obra e, com isso, pedindo atestado de obra. Será que a gente consegue, e é bom, ir num modelo como esse no setor de saneamento, buscando uma lógica de investimento, menos numa lógica da obra e do construtor? Será que essa é uma tendência no setor de investimento, no setor de infraestrutura como um todo, ou ainda é possível dizer que o setor de saneamento ainda pensa com uma lógica mais tradicional? Então, se eu vou começar aqui dando a palavra para o Bernardo, que estava nos ouvindo até agora, se você puder fazer uma reflexão sobre esses dois dispositivos e sobre essa tendência no mercado de infraestrutura, se o saneamento está dentro dela. Por favor, Bernardo. Vou começar pela segunda pergunta, Vera, porque a primeira eu tenho que pensar ainda sobre esse aspecto da necessidade ou não de você ter algum construtor, né, como acionista na raiz do consórcio. Eu acho que no caso de rodovias, eu acho que existe, aí depende de cada setor, e no caso de rodovias, eu acho que é um setor que já tinha maturidade para trabalhar com a subcontratação, para trabalhar com, assim, você tem um investidor financeiro e esse investidor é responsável por subcontratar, por assegurar a execução
das obras. O construtor ele é dispensável nesse momento. E aí você tem outros fatores. Eu acho que essa questão, quando você traz a especialização para o investidor financeiro, muitas vezes por questões e sem qualquer avaliação da outra parte, do construtor ou do operador. Você tem problemas de compliance, ele não consegue ter uma parceria, ele não consegue compartilhar riscos, você tem uma questão de responsabilidade solidária, que para investidores financeiros ela é praticamente inviável, ela inviabiliza a participação dele. Então, resumindo, se você quiser atrair o investidor financeiro, é difícil você atrair um investidor financeiro sem algum tipo de blindagem para ele com relação à solidariedade no contrato, sem limitar a solidariedade à participação dele, sem algum tipo de mecanismo que ele que o parceiro dele não contamine ou gere risco para esse investidor financeiro. Agora, isso vale para todos os setores? Aí sim, aí eu tenho dúvidas. Eu acho que nós estamos estruturando um projeto de mobilidade urbana, de linhas de trens metropolitanos. É muito especializada. Hoje, se você enxerga o mundo, você tem operadores especializados no mundo, assim, e não são tantos. Então, para esses setores, eu acho que por segurança, e é um setor que você não pode, o trem não pode parar, né? O trem não pode ter um problema. Então, você tem que fazer essa transição de forma mais paulatina. Talvez você permitir o investidor financeiro, mas em algum momento ele tem que apresentar um operador especializado, desses que tem capacidade reconhecida no mundo, e aí você poder fazer em algum momento do contrato uma transição em que ele, depois que ele demonstrou que ele consegue fazer sozinho, que ele possa encerrar um contrato com esse tipo de operação com esse operador. Eu acho que assim, respondendo, acho que depende de cada caso e você tem que ter um cuidado para não gerar um problema na prestação dos serviços. Com relação ao ponto que você mencionou da questão das metas, aí assim, eu não sei avaliar. O que eu sei é que quando você passa uma régua para o Brasil inteiro, possivelmente você deve estar apertando para uns e deixando mais frouxo para outros. E ao fazer isso, o cara que está muito próximo, você acaba gerando quase um incentivo à ineficiência. E o que é impossível, assim, o cara que é impossível, você vai fazer um programa já sabendo que ele é impossível de ser atingido, ou que vai gerar, como você falou, esse impacto, vai onerar bastante a tarifa. Mas eu não sei avaliar se essa meta ela é uma meta que ela é crível e como é que ela atinge cada uma das situações. Acho que esse que é a minha visão. Acho que é isso, Vera, do meu lado. Obrigada, Bernardo. Vou passar a palavra para o Gabriel, depois Rosane, e encerramos com o Guilherme. Gabriel. Dos dois temas, eu acho que o Bernardo abordou bem ali, tanto do ponto de você fazer metas gerais para o Brasil, eu acho super complicado, e a questão que você colocou do prazo curto também, esse é um problema histórico que a gente tem, né? Ainda que ele tem um caráter também de financiamento, porque a gente fala assim, as concessões ou PPPs podem ir 35 anos, mas os financiamentos são prazos mais curtos, e você tem que ter os índices de cobertura de serviços da dívida para aqueles prazos mais curtos. Esse é um problema antigo que a gente tem ali no Brasil sobre questões de conseguir alargar prazo e ter durations adequados ali para isso, né? Eu acho que a Ru vai poder abordar melhor. Eu vou deixar minhas últimas palavras aqui simplesmente para agradecer, exaltar essa iniciativa aqui, que a gente consegue passar, acho, muito para o debate do dia a dia e do público em geral. Aqui eu sei que tem muito especialista vendo, mas é muito importante a gente conseguir fazer esse ataque ou essa influência naquilo que é o senso comum. Eu acho que aqui na pessoa do Guilherme aqui, eu queria dizer como é importante para as pessoas verem o quanto o BNDES tem um corpo técnico absolutamente capacitado. A gente vê o conhecimento que o Guilherme tem de cada um dos problemas, de cada um dos temas ali, e acho que desde o problema que a gente sofreu em 2014, poucas instituições contribuíram tanto quanto o BNDES para a gente conseguir continuar pensando em infraestrutura, como é que a iniciativa privada vai participar da infraestrutura. Isso foi fundamental. E a gente convive muitas vezes com um senso comum sobre o BNDES que um caminho diferente, de uma imagem diferente. Então, acho que
esse ponto eu queria ressaltar bastante, assim, como o BNDES tem sido pragmático e tenaz em continuar colocando as questões de pensar o país. Assim. Obrigada, Gabriel. Rosane? Bom, vamos lá. Eu anotei aqui três pontos que a Vera levantou. Vamos ver se eu consigo contribuir. Não sei de fato se eu vou conseguir tanto assim, mas vamos lá. Com relação, né, à atestação que a Vera colocou e o Bernardo também, aí eu acho que eu vou dar uma opinião assim bastante pessoal, né? Eu acho que a preocupação aqui, né, mais, não sei, posso até estar enganada com a questão aí da construção em si, mas talvez da operação, né? Quando a gente está falando de serviço de saneamento, não que de fato a construção, né, e são obras aí bem complexas, enfim, mas eu acho que tem uma preocupação muito grande com relação à operação, né? A gente está falando de um contrato aí de longo prazo e a gente está falando de poucos operadores, né, nacionais, quando a gente fala que historicamente a prestação de serviço ela vem sendo feita aí pelas companhias estaduais e que de fato sim tem bastante expertise nessa operação, e aí a gente falando especialmente aqui de São Paulo da Sabesp, enfim, isso é generalizado aí a capacidade ali dos técnicos. Então acho que sempre quando se fala, né, nessa delegação de serviço e que tipo de habilitação vai se exigir, acho que tem uma preocupação muito grande com relação à operação. A minha tendência ela é um pouco mais liberal, né? Eu acho que eu iria um pouco mesmo no sentido de abertura, né? E aí indo um pouco para experiência que a gente teve aqui em São Paulo de rodovias, né? Que o Bernardo colocou, e aí não sei dizer de fato a sensibilidade ali do financiador. Mas no momento que você abre, e se a gente traz um pouco o histórico aí do Alto Tietê, né, lá a primeira concessão, né, a primeira PPP que a gente fez administrativa, não sei se foi a Embasa que saiu primeiro, mas foram ali para e passo as duas, né, na época, enfim, eu e Carla estávamos na Sabesp e a Vera nos ajudou, enfim, né, seja até nas discussões ali para dar clareza para a gente não sai com essa obrigação ali naquele contrato, né, o primeiro de todos, né, a gente sai, na verdade, ali com questão ali de capacidade de fato de investimento e de talvez subcontratação desse operador, desse construtor, enfim. E no final das contas, quem veio e quem ganhou foi, de fato, um grupo aí que, enfim, tinha uma operação. Então, enfim, eu acho que nesse ponto eu iria para uma tendência mais de abertura mesmo de mercado e então, criar outras travas para trazer esse operador de qualidade depois, ou esse consultor de qualidade, né? Com relação aos 25%, eu, de fato, não acompanhei a discussão. Me parece, de bate-pronto aqui a Vera falando, eu conheço o dispositivo da lei, que talvez seja uma forma de você vedar a subcontratação do objeto, né? Então, você permite a subdelegação ali num limite até de 25%, né? Talvez no sentido de fato, você não ter uma delegação e depois ter uma subcontratação, que não parece que esse é o intuito da lei, né? E com relação às metas, eu vou acompanhar, né, a fala precedente. Não sei dizer, me parece 2033, o que eu escuto de tudo que a gente tem que ser feito aí, né, e de todas essas pesquisas que saem, que, de fato, a gente tem aí algumas regiões no Brasil que estão bastante aquém, né, do que precisa ser feito, e talvez 2033 seja uma data, enfim, que vai se colocar no papel, mas não vai, de fato, se atingir. E aí não tem nenhum sentido tê-la, né, colocá-la, né, a menos que você tenha, de fato, aí algum tipo de accountability, o que acontece se você não atingir, né, porque simplesmente você colocar um contrato, ou criar um plano, né, e se ele é ou não é factível, enfim, não faz muito sentido. Então, acho que são esses meus comentários, queria agradecer mais uma vez aí o convite, e parabenizar aí por esse ciclo de webinar. Obrigada, Rosane. Guilherme, suas palavras finais para eu poder encerrar na sequência. Obrigada. Sobre são os temas aí que a gente, na estruturação, a gente se debruça, né? Assim, como acompanho aí a leitura do Bernardo, Gabriel, da Rosane em relação à questão das metas, né? Quer dizer, assim, o Brasil é muito desigual, né? Então, você, quando põe uma régua igual, é complicado. Pelo menos, o dispositivo legal que você mencionou, ele é 2033, mas ele tem uns parágrafos ali embaixo, né? Então, sob condições, esse prazo ele aumenta. E é o que dá o fôlego, porque você não vai universalizar o saneamento de 2033. Isso é absolutamente impossível no Brasil. É impossível. Ele não é impossível para todas as regiões, mas é impossível
no Acre, é possível no Amapá, e por aí vai. É só para citar 2 projetos que nós estruturamos. Estamos falando de projetos que tem que ser 15, 20 anos para chegar ao esgoto, né? Mas os dispositivos que ali estão, eles preveem isso. Quando não é possível, então tem lá regrinhas que você amplia isso daí para mais à frente. Mas você vai... É uma angústia, porque cada ano que você passa sem botar o projeto na frente é um ano que você perdeu. Então, assim, você botar em lei não é algo que me parece que ajuda, né? Talvez você podia deixar isso para uma infralegal, enfim. A questão do limite, ela vai, quer dizer, como a gente falou, né? A gente não traz uma solução pronta, né? Então, quando você limita, você de alguma forma você reduz o seu espectro de soluções, né? As discussões por trás, eu acho que está por trás disso, eu acho que está um direcionamento que se quis dar, né, em termos de solução, né? Ou seja, ir para uma prestação mais direta, e aí a subdelegação ela pressupõe ali a presença da companhia estadual, né? Então, ao definir esse limite, você está, no fundo, diminuindo esse espectro, que é uma direção que se quis dar. Mas também tem ali, tem os 11, mas tem os incisos, os parágrafos ali embaixo, né? Então, ele dá saídas. Quando você vai fazer um edital com determinados objetivos, você consegue ampliar esse percentual, né? Mas, então, pelo menos tem essas saídas, mas acho que mas, por um lado, o caminho da concessão plena ou da concessão direta do poder concedente, que é o que se mira ali, eu acho que é um caminho positivo. Com relação a abertura dos operadores, isso é uma discussão que a gente faz literalmente, diariamente no banco, porque acho que é o X da questão aqui. Porque nós precisamos, do nosso ponto de vista, abrir um mercado. E aí, quem está aqui no Brasil, quem apostou no setor antes, evidentemente, está mais bem posicionado. Você não vai discutir isso. Tem uma vantagem competitiva de ter uma plataforma de investimento, de conhecer o setor, de ter uma série de coisas que, obviamente, dá vantagem e que bom, e tem que ser assim mesmo, né? Mas você precisa abrir. E aí, de que forma você abre? Você pode abrir na linha da Rosane, olha, vamos garantir que quem entra tem um bolso fundo, tem dinheiro, e vai se acertar, vai contratar quem tem que contratar, mas também não vou dizer quem tem que contratar, não. O cara pagou tão caro por isso daí, ele tem um bolso que vai dar jeito. Tem gente que olha, o setor de saneamento é importante, então é um pouco no espectro que o Bernardo colocou, se é tão lá para a parte de mobilidade ou não. Eu, pessoalmente, acho que não é tanto lá, não é tão... Você pode, sim, contratar competências. Se a gente compara com o setor de utilities, né, que são sistemas em rede, você poderia se fazer. Então, assim, tem um espectro aí de opções, subcontrata, e eu diria, eu não gostaria de antecipar, mas eu diria que a gente está nessa discussão aqui. Alagoas é um caso à parte, sabe onde está agora, tem a sua regra estabelecida, mas para os demais, e aí na consulta pública de SEDAI, e é uma consulta pública, ou seja, não há definido, isso pode mudar, mas vai ver que já tem um caminho ali apontado. Tá? Agora, vamos querer debater, vamos querer discutir. A gente está ouvindo muito, o Bernardo foi preciso, no meu ponto de vista, quer dizer, perfis de investidores. Tem gente que quer entrar, mas só entra de determinada forma. Faz sentido limitar, perder, no momento que a gente não quer perder ninguém. Então, essa é a discussão central. E, no mais, quero agradecer à Fundação pelo convite, dizer que o banco está sempre à disposição. Agradecer aí os parceiros, o Gabriel aí que está tocando projetos aí super relevantes, a SEDAI, talvez nosso maior projeto aí. Então, estamos juntos para botar esse projeto de pé, agradecer pelas palavras e dizer que o banco permanece à disposição, o banco está voltado para isso. Só de infraestrutura, projetos de infraestrutura, estamos falando de mais de 200 bilhões de reais aí de CAPEX em tudo quanto é setor, de infra social e infra econômica. E no saneamento é o nosso carro-chefe. Então, a gente continua aí, estamos em breve para assinar outros contratos com outros estados. Então, vão ter novos projetos aí surgindo. É a nossa prioridade, a gente realmente acredita que a coisa vai, né? Então, agradecer pelo convite e dizer que continuamos sempre à disposição. Obrigada, Guilherme. É um privilégio poder contar aqui com a visão de vocês, além de serem amigos e colegas há muitos anos. Minha amiga Rosane, Gabriel, Bernardo, o Guilherme há menos tempo, mas também estamos aqui
em pessoas que atuam e trabalham com muita crença de que o setor de infraestrutura é um setor sério, é um setor de responsabilidade, e o papel do BNDES, o papel do UFC, o papel da Caixa Econômica e de quem trabalha no setor para fazer com que a gente tenha esse ambiente altamente profissionalizado hoje e bastante organizado, para que a gente possa caminhar para frente, e as falas de vocês foram muito boas, no sentido de mostrar que estamos trabalhando com seriedade, que nós não estamos mais pensando em projetos de forma isolada, de forma solitária, nós estamos trabalhando pensando de forma multidisciplinar como deve ser. Então, agradeço muito a participação de vocês. Lembro que amanhã será o último dia do nosso ciclo de debates, amanhã, dia 26, às 8h30 da manhã. Quem vai coordenar será a Carla Bertocco, minha amiga, minha parceira na curadoria desse projeto, que esteve presente comigo aqui em todos os outros dias. A Carla vai coordenar uma mesa em que nós temos como foco principal o debate da inovação. Estará presente Eduardo Azevedo, que é especialista em inovação do BID, Mário Engler Pinto Júnior, presidente do Conselho de Administração da Sabesp e da Corsan, o Nery Freitas, presidente da CAGES, que é a Companhia de Águas e Esgoto do Ceará, e o Radamés Kassab, presidente da EGEA, que é uma das maiores empresas privadas que atua no setor de segmento no país. Bom, agradeço vocês, a Fundação Getúlio Vargas, obrigada, tenham um ótimo dia, fiquem em casa. Tchau.